Fala, Cardume, bem-vindos a mais um Coluna d'Água. Aqui quem fala é a Carol. E aqui o Bruno Nogueira. E hoje a gente tá com. Ai, eu vou parar de falar isso porque toda vez eu falo. A gente tá com um episódio incrível, com convidados Uhum. maravilhosos. Mas é porque é verdade. Pra ser honesta, hoje eu tô até com um pouco de vergonha, gente, porque a gente tá com convidados tão gabaritados. Assim, sabe quando a gente fala o currículo da pessoa? Mas hoje é literalmente, assim, é currículo daqueles que puxa, assim, e faz voltinhas, rolinhos de papel, de tanto currículo que essa galera tem. Vocês vão entender daqui a pouco, mas. Ó, hoje tá show, hein? Fiquem aí porque hoje tá show. Cara, é um pessoal que a gente cruzou algumas vezes em mergulhos aqui na Laje de Santos e na Queimada Grande. Na saída do barco, sempre perguntavam: e aí, viu raia? E aí a gente responde e tal. E aí você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aí no outro mergulho, e aí, viu raia? Viu raia, viu raia, viu raia? E aí a gente foi descobrir que isso era um projeto. Adivinha o nome do projeto? Vamos subir a vinheta pra gente conversar com a galera do Viu Raia. Já tô até cantando a vinheta já. Então, pessoal, hoje a gente está com dois convidados especialíssimos que encabeçam o projeto Viu Raia, que é um projeto muito bacana de conservação, preservação e estudo de raias aqui no Mar do Sudeste, mais especificamente, eu vou chamar grossamente da área estendida do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. O pessoal de São Paulo sabe da Grande São Paulo, então tem o Grande Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, que abrange outras ilhas. Vou deixar para eles falarem que eles estão mais gabaritados do que eu, mas é um dos projetos mais bacanas que a gente já cruzou caminho aqui em São Paulo. Eu brinco que desde que eu virei mergulhadora, uma das palavras que eu mais escuto é ciência cidadã. E aí a gente se depara com um projeto como Viu Raia, que ele está muito próximo da gente, porque é o que o Bru falou logo no começo. A gente desce do barco e tá a galera lá, Viu Raia, Viu Raia. Então, é muito interessante para nós, como mergulhadores, nos aproximarmos desses projetos, podermos entender do que a gente está fazendo parte, no que a gente está contribuindo. Então, o Bruno, depois de ter, não só o Bruno, né, já é uma ideia que nós dois tínhamos já conversado sobre, mas o Bruno, depois de ver uma chita na laje e fazer questão de dar esta informação, ele fez um convite formal ao pessoal do Viu Raia, e é aí que veio esse convite, e eles, que bom, aceitaram para vir falar com a gente. Então, hoje a gente tem aqui como convidados o professor Fábio Mota, que é o professor adjunto da Unifesp e pesquisador colaborador da Unesp. E nós temos também a Luísa Chelotti, que é doutoranda nesse projeto. É isso, Luísa? Bom, pessoal, então eu sou a Luísa. Eu sou bióloga, né? Me formei pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Agora estou em São Paulo, né? Mas comecei minha carreira lá, sou gaúcha. Hoje eu também fiz o mestrado, meu mestrado na Unesp, né? Com o professor Otto, então já estudo raias desde do começo da minha carreira. E hoje eu sou doutoranda pela Unesp, né? Eu tenho meu orientador, o professor Fábio Mota, e também meu outro orientador, o Domingos Garrone Neto. E juntos a gente está aí à frente desse projeto Viu Raia, que vai fazer parte do meu doutorado também, né? Então, vai ser um compilado de várias coisas sobre raia, mas principalmente, né, o projeto Viu Raia. Olá, pessoal. Bruna, Carolina, muito obrigado aí pelo convite. Uma honra poder contribuir aí com o trabalho de vocês. Meu nome é Fábio, eu sou biólogo de formação, sou nascido aqui em Santos, me formei aqui em Santos. Tenho uma trajetória de estudar biologia de tubarões. Hoje também trabalho bastante com ciência aplicada à gestão das áreas marinhas protegidas, que são os parques, as reservas biológicas, né, especialmente marinha. E tem um histórico de trabalho interagindo com as pessoas, né? Durante muitos anos da minha vida, eu conduzi um projeto chamado Projeto Cação, em parceria com o professor Otto Bismarck, acompanhando os desembarques pesqueiros, que já tinha ali uma característica de um trabalho que a gente sempre chamou de um monitoramento colaborativo, porque a gente tínhamos na época aí, nossos professores eram os pescadores artesanais ali da região de Itanhaém. Eu sempre valorizei que fortalece essa parceria com o público, né?
E aí, desde o início desse ano, aí, finalzinho do ano passado, de 2022, a gente está com esse novo desafio chamado Projeto Vilraia, e é muito gratificante poder conduzir esse trabalho, contar com o apoio dos mergulhadores, no sentido de buscar informações que são tão valiosas, né? A gente saber quais são as espécies que ocorrem no litoral de São Paulo, conhecer um pouco da diversidade das espécies de raia, em que épocas do ano elas estão por aqui. Então, é um trabalho super bacana que a gente tem sido muito bem recebido pela comunidade do mergulho. E hoje estamos aqui para bater esse papo com vocês e falar bastante aí sobre o projeto Vilraia. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a nós pela oportunidade de aprender com vocês. Eu acho que isso é o mais legal de tudo aqui. Antes da gente entrar no projeto, que a gente vai dedicar um tempão desse episódio para conversar sobre isso, vamos falar um pouco dessa trajetória de vocês na biologia, no mergulho. Vamos falar um pouco dos pesquisadores antes de falar da pesquisa. Pode ser? Pode. A gente foi fazer um pouquinho de lição de casa antes de fazer a entrevista com vocês, e a gente viu alguns artigos muito interessantes no portfólio de vocês de publicações acadêmicas, e tem um que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, que falava sobre como as áreas marinhas protegidas contribuem para o bem-estar dos mergulhadores durante a pandemia, e eu achei um assunto completamente diferente e completamente interessante, professor. O senhor consegue contar um pouquinho para a gente como é que foi essa conclusão? Claro, sim, Bruno. Com muita satisfação a gente fala desse trabalho. Então, Bruno, eu sou biólogo de formação, como eu falei inicialmente, mas claro que eu sou apaixonado pelo mar, estudar biodiversidade marinha, mas eu tenho aí pelo menos mais de 10 anos de uma experiência atuando no terceiro setor, né? Então, eu coordenei programas de conservação marinha em algumas ONGs no Brasil. E quando a gente trabalha na frente do ONG, por mais que às vezes são organizações não governamentais que valorizam a ciência, sempre teve a gente trabalhava nessa questão de fazer ciência transdisciplinar ou dialogar com diferentes setores, seja o pescador, outros colegas da universidade, pessoas que trabalham no serviço público, nas agências de meio ambiente, né? Então, eu sempre tive essa pesquisa nesse sentido de interagir. Então, ao longo da minha trajetória, especialmente dentro das ONGs, carregando um pouco dessa experiência, na universidade, praticamente, no perfil do nosso laboratório, a gente até brinca, né? Claro que é um projeto da universidade, tem um foco central de fazer pesquisa, mas a gente é muito curioso de entender essa interface, né, entre a dimensão social e a questão da conservação. E é uma coisa que já mexia comigo de estudar a dimensão humana do mergulho recreativo, né? Isso começou quando a ilha de Alcatraz ia começar o uso público. Na época eu estava na graduação e eu conheci um pouco de todo aquele histórico de embate entre ambientalistas e à época a Marinha do Brasil tinha interesse de manter os exercícios de tiro e aquilo para mim. E aí quando eu fiquei sabendo que depois de mais de 30 anos Alcatraz ia ser aberto ao mergulho, eu pensei, nossa, é uma ótima oportunidade de a gente começar a estudar essa questão da presença humana ali, quais são os sentimentos das pessoas ao mergulhar. E aí, só que começando, claro, a pergunta inicial era Alcatrazes, né? Mas aí eu falei, pô, mas se a gente já está em São Paulo, por que não estudar, né, as três ilhas, né? Então, o primeiro trabalho é o que a gente começou a estudar, o que a gente chama a experiência do visitante. Então, quando a gente fala da experiência do visitante, a gente tentou captar vários aspectos, né? Desde o perfil de quem visita essas áreas aqui de São Paulo, a gente começou trabalhando com a laje, Alcatrazes e a Ilha da Queimada Grande. A gente queria saber qual é o perfil do mergulhador, queria entender as preferências do mergulhador, as motivações do mergulhador e a satisfação dos mergulhadores em cada uma dessas áreas. E essas áreas, elas têm contextos totalmente distintos. Desde o contexto socioecológico, que seria assim, o contexto da interação das pessoas com essas áreas, mas o nível de proteção delas é diferente. A laje já é protegida desde 93, a Alcatrazes é protegido desde 87, mas ela foi ampliada de forma muito significativa em 2016 e nunca tinha recebido esse público do mergulho. Então foi uma chance que a gente tinha de criar uma linha de base, né? E comparando essas áreas, né? Então, o estudo começa aí, a gente fez um primeiro estudo, e é muito interessante que a gente percebeu que todas geravam altos níveis de satisfação, as pessoas que vão mergulhar nesses locais voltavam muito satisfeitas da experiência, mas a nossa primeira descoberta, que foi uma coisa interessante,
que a satisfação na Queimada Grande era um pouquinho mais alta do que na Laje em Alcatrazes. E aí a gente percebeu que modulava isso era a motivação. Pessoas queriam mergulhar em Alcatrazes, às vezes a pessoa não tem muito, assim, é a primeira vez, e como ela entendia que era uma área que estava fechada há 30 anos, ela queria ver bichos grandes, peixes grandes, tubarões grandes, né? Aquela visão de uma área que está protegida há tanto tempo. Então, a expectativa dessas pessoas ao ir em lugares protegidos sempre foi muito alta. Só que vocês sabem bem, vocês são mergulhadores. Às vezes a água não está boa, às vezes, né, depende de mil variáveis ambientais, né? E na Queimada Grande, como é uma área que tem menos restrições do ponto de vista, uma área que ela também é aberta à pesca recreativa, ela é aberta até a pesca profissional ali no entorno, na época que a gente fez a pesquisa, a motivação das pessoas era diferente. Às vezes a motivação era fugir da rotina. E a gente percebeu que a motivação é um ponto de partida importante de entender a satisfação dos usuários de paisagens marinhas. Então, o projeto começou aí, a gente se aprofundou nesse tema, interagiu bastante também, um trabalho muito similar a esse que a Marina vem fazendo, de conversar com mergulhadores. Só para adiantar um pouco a história, não monopolizar demais a fala, em Alcatrazes, como a gente tinha esse histórico já de trabalho antes da pandemia, quando houve aquele primeiro lockdown da pandemia, que a visita a essas unidades foram paradas, a gente tinha o antes, e aí a gente, logo que teve o primeiro parado do lockdown, mesmo durante a pandemia, mas quando foi aberta a volta ao mergulho, a gente também fez essa pesquisa. Então, a gente tinha pesquisa antes da pandemia e durante a pandemia, após o primeiro grande lockdown que a gente teve. E o que a gente percebeu? Que os dados dos mergulhadores, todas as características, especialmente de satisfação antes da pandemia, as pessoas estavam muito exigentes, porque a gente avaliava a satisfação olhando vários atributos. A qualidade do serviço, se o cara viu o peixe que ele queria ver no mergulho, enfim, vários aspectos, né? A presença institucional do órgão que faz a gestão da área, vários aspectos. E o que a gente percebeu? Que antes da pandemia, as pessoas tinham um grau de exigência para se sentirem plenamente satisfeitos. E quando a gente, ou seja, e como a gente media por atributo, a gente dava notas, né, para esses atributos. Então, quanto mais, dependendo a nota que ela dava para aquele atributo, mais aquele atributo tinha potencial de gerar insatisfação ou satisfação. Quando a gente fez esse mesmo questionário após a pandemia, a gente percebeu que as pessoas estavam vindo de um período de muita ansiedade, presas dentro de casa. Então, o que mais as pessoas queriam saber era de estar em contato com a natureza. Eu não queria saber se ia ver peixe, se não ia ver peixe, se o serviço não estava bom. Então, a gente, olhando todos esses indicadores, antes e depois, a gente percebeu que o que eles queriam mesmo naquele momento era estar em contato com a natureza. E olhando todos aqueles indicadores, todos eles tinham alto potencial de gerar satisfação. Então, a gente, claro, tem toda uma abordagem analítica, matemática por trás disso, mas quando você olha o mapa e aonde estavam posicionados esses indicadores, a gente classificava esses indicadores num extremo de satisfação de quanto esses indicadores geravam satisfação e quanto eles geravam insatisfação. Quando a gente aplicou esse questionário após a pandemia, era impressionante. Nenhum dos aspectos gerava insatisfação, porque as pessoas queriam estar em contato com o ambiente natural. Então, esse trabalho só foi possível porque a gente já tinha feito um trabalho anterior, e aí nós tentamos, né, entender qual o impacto que, né, da pandemia poderia ter. Enfim, uma conclusão bem geral é o quanto que as áreas naturais têm potencial de gerar bem-estar humano, né? Especialmente o mergulho, né? Que você é uma coisa totalmente diferente, você está num outro ambiente, né? Numa outra, né? Então, isso foi muito interessante e foi uma pesquisa que nos orgulha bastante a gente poder ter feito esse trabalho. Não, o resultado é sensacional, né? O resultado é incrível e acho que Bruno e eu podemos falar que a gente sabe que é verdade, né? Eu gostei muito dessa pesquisa e me chamou muita atenção porque eu sou turismólogo de formação, né? Aliás, adorei a faculdade. Tem muito turismólogo frustrado aí. Eu gostei realmente da faculdade. Acho que foi um curso muito abrangente e bem enriquecedor em vários sentidos da vida e mesmo profissionalmente. Mas aí, olhando essa pesquisa, para mim foi assim, putz, cara, que oportunidade realmente de você ter uma fotografia do antes e depois da saúde mental das pessoas e só de você conseguir ver, matematicamente falando, né, essa movimentação para satisfação, independente do que a pessoa viu lá embaixo,
já me dá um gatilho para a importância da conservação e preservação das áreas e até do uso estratégico do turismo, né, até para poder usar um financiamento dessa área, ajudar ainda mais a conservação. E eu mesmo me enquadro, porque o primeiro mergulho que eu fiz pós-pandemia, cara, eu não vi absolutamente nada. Em relação à vida, assim, foi um dos piores mergulhos da minha vida, mas ao mesmo tempo foi um dos mais legais e mais importantes, e eu voltei com um sorriso de orelha a orelha, porque eu tava, assim, ó, cara, qualquer piscina pra mim serve, eu tava quase enfiando a cabeça dentro da bacia e pegando snorkel. Jogando É, peixinho dourado, né? Só não tava com o olho brilhando mais quando tu viu a Chita, que esse eu sei. Brilhou mais quando tu viu o Raya. cara, mas aí uma coisa que, né, quem conversa comigo sabe, foi a primeira vez que eu vi chita na vida. Foi a primeira, foram logo 3. Eu vou até fazer um spoiler aqui. O guia, né, o Estrela, aliás, abraço pro Estrela, mostrou e elas estavam meio distantes assim. Eu falei, caralho, meu, são 3 mantas. Aí eu falei, não, peraí. Aí olhando, eu sou míope, né, gente? Então dá um desconto. Eu olhei direito e falei, não, manta não é. Deixa eu bater um pouquinho mais de perna, elas não estão tão longe assim. Mas aí, putz, cara, eu fiquei maravilhado. E elas vieram dançar bem na minha frente, assim, putz, os vídeos ficaram bem legais. Deixa eu perguntar para vocês agora, vamos voltar aí um pouquinho na história de vocês dois. Como é que surgiu esse interesse por estudar o mar? Eu pergunto porque, assim, eu sou do direito. E eu, quando eu estava lá na escola, escolhendo o que eu ia fazer, eu não fazia ideia do que eu queria. E hoje, depois de ter começado a mergulhar, eu falo, nossa, como eu queria ter feito biologia marinha, sabe? Me arrependo muito de não ter feito. Queria muito, sabe, com os meus 17 anos, ter marcado lá biologia na FUVEST. Não fiz, já foi. Então eu queria saber como é que foi, por que vocês enveredaram por essa área, como é que foi seguir na área acadêmica, porque vocês realizaram o meu sonho, tá? Eu só queria dizer isso. Tu sabe, Carol, que para mim assim é bastante interessante aí a minha trajetória, porque quando eu fui fazer biologia, eu fiz biologia no centro do estado do Rio Grande do Sul. Então, Santa Maria é uma cidade que fica exatamente no meio, ou seja, a praia mais próxima de Santa Maria é 4 horas e meia, 5 horas. É Nossa. tipo Capão da Canoa ali, Tramandaí. E assim, tipo, eu tava lá, muito mais fácil eu estudar biologia terrestre, né? Estando lá em Santa Maria. A parte vegetal, a parte da bioterrestre é super forte lá, uma faculdade ótima, né? Uma universidade muito boa. Os mamíferos ali dos Pampas, Exato! Vários cara, animais do Pampa, eu tinha lá um bioma para mim inteiro. Mas eu sempre, sempre, sempre sonhava. Desde muito pequenininha eu falava que eu ia trabalhar em Fernando de Noronha, que eu ia ser bióloga. Então, assim, sempre o mar esteve na minha visualização do meu futuro. E aí, mesmo lá no centro do estado, eu corri atrás de orientadores, assim, à parte, né? Não, porque lá dentro só tinham realmente laboratórios ou para a parte de peixes, que seria o peixes aquáticos dos cícolas, né, dos ambientes docícolas, de água doce, ou o que eu fazia, né? Aí eu corri atrás, fiz uns cursos de tarão em raio, já tinha, né, uma predisposição em gostar muito dos bichos, e aí eu falei, não, eu bati o pé, eu quero fazer, inclusive, o meu TCC, minha monografia com tubarões e raias marinhos, e tá decidido. E aí, a forma com que eu achei para começar a trabalhar com este grupo, e aí, consequentemente, trabalhando com tubarões e raias, eu trabalhava com ambiente marinho, eu inventei de fazer um TCC de revisão bibliográfica, então. Que pelo menos em Santa Maria eu conseguia fazer uma pesquisa, revisando lá, enfim, e conseguia publicar alguma coisa, conseguia estudar alguma coisa com os tubarões e raias. Então, para mim, foi mais ou menos assim, eu sempre tive, né, desde muito pequenininha, que os meus pais me contavam que eu já falava, assim, já botava em palavras que eu gostaria muito de trabalhar nas áreas marinhas, e aí, dessa forma, fazendo o meu TCC com a checklist dos tubarões e raias do Rio Grande do Sul, que aí eu consegui me inserir aí no grupo de pesquisa de elasmos do Brasil, aí, como eu sou faladeira, né, e meio metida, assim, de chegar e falar, aí já consegui o contato com o professor Otto, já visitei ele pessoalmente, e aí deu tudo certo, me mudei para São Paulo, e aí sim, depois que eu morei em Santos, que daí eu, na frente da praia, aí sim a vida só deslanchou em relação à pesquisa com o ambiente marinho, né? Mas realmente eu tenho esse amorzinho, esse apreço no coração por estudar com essa área, assim, e principalmente com esses animais, com os tubarões e como é que é a emoção de uma gaúcha que saiu do meio do estado quando viu
uma raia ou um tubarão ao vivo pela primeira vez, assim, porque é completamente fora do ambiente, entre aspas, natural da onde você veio, né? Nossa, nem te conto, Bruno. Assim, a primeira vez que eu vi uma raia mesmo assim viva foi no Aquário do Rio. Então, no Aquário do Rio eu chorei igual um bebê, porque eu vi chita no aquário, né? Chita no aquário, foi a chita. E aí eu chorei que as criancinhas que estavam na minha volta ficavam me olhando impressionante, tipo, o que aconteceu com essa moça? Que queriam me ajudar. Então, realmente, a primeira vez que eu vi. E aí, nesse mesmo aquário, eu vi a Mangona. Então, assim, eu nunca esqueço desse momento, eu chorava, que as crianças, todo mundo ficou, tipo assim, o que está acontecendo? Será que eu preciso de ajuda? Então, eu realmente fiquei muito, muito emocionada. Aí, a primeira vez que eu vi, então, uma raia no mergulho, ela solta na natureza, que pra gente, biólogo, tem muita diferença ver num aquário e ver solta na natureza, foi mais um chororô, um brilho no olho, um berraria, porque eu grito também bastante, né? Vocês já devem ter até percebido. Baixa aí o voluminho do fone, pessoal. Mas eu, assim, muita emoção mesmo, eu não consigo nem botar em palavras. Tipo, pra mim, com certeza são os picos altos da minha vida, e é ter encontrado com esses animais, principalmente em ambiente natural, né? Que daí eles vivendinho ali, soltos, livres na natureza, então realmente é uma emoção muito grande para mim. Sair lá dos Pampas e chegar assim e enxergar um tubarão-mangona, um martelo, uma chita, enfim, é a realização de um sonho mesmo. Que demais. Só para fazer um jabá, gente. Momento Jabá. Já que a Luísa falou do Aquário do Rio, a gente tem um episódio com a Rafa, que é do Aquário, no episódio especial Dia das Mães. Ela fala um pouquinho de como é trabalhar lá. Jabá feito. Professor, e para você, como é que foi essa trajetória? Nesse caso, é um pouco bem diferente da Luísa nesse sentido, porque eu nasci em Santos, né, um mar bem próximo, mas foi, acho que no ensino médio ali, em visitas ao litoral norte de São Paulo, mesmo com os pais, ou às vezes mais com os amigos, né, e indo para Ilhabela, litoral norte de São Paulo, muito presença no mar por conta da época de surfar mesmo, estar presente no mar, ser rato de praia, jogar bola na praia, ir surfar, né, aquela coisa, mas aí o litoral norte de São Paulo me chamou bastante atenção, Ilhabela, Ipo Bonete, um colega meu que morava em São Sebastião, e aí essa coisa da vontade de prestar biologia, né? Mas uma coisa que foi, acho que foi definitiva para mim era, claro que a biologia, como a Luísa bem comentou, é amplo, né? Então, mas pô, claro que eu entrei na biologia com foco na biologia marinha, mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe que eu não era tão predestinado exatamente que isso ia dar, na verdade, né? A gente sabia que a biologia é legal, tal. E o que foi muito bacana é, acho que conhecer ambientes naturais, assim, acho que essa questão até que o Bruno já trouxe, de quanto isso toca. E acho que em algum momento, claro, mesmo você estando na biologia, por mais que você se apaixone, acho que tem alguns momentos importantes, né? E eu aproveitei, como eu fazia uma universidade privada aqui em Santos, não era um curso, uma imersão que normalmente a gente tem nas universidades públicas, eu tentei desde o início da faculdade correr muito por fora fazendo estágios, né? Porque eu achava assim, eu preciso logo. Porque se não for realmente o que eu quero, se não for a coisa que vai brilhar, por mais que eu goste das biológicas, eu quero logo tomar uma outra decisão, né? E aí foi me colocando em estágios diversos. Então, onde ofereciam lá, sei lá, hospedagem, comida, eu ia. Então, eu fui muito daquele período da graduação, fiz estágios em vários lugares legais, né? E acho que foi um desses estágios ainda na graduação, que, claro, isso acabou levando eu a atrasar um pouco a minha formação, mas eu lembro de eu estar no Atol das Rocas, na época pelo Projeto Tamar, lá caminhando, lá na laguna, na maré seca. Eu já estudava projeto de educação aqui em Itanhaém, já estava bem encaminhado, já queria fazer pós-graduação, mas assim, ali deu uma batida, sabe? Uma coisa mais forte. Falei, não, cara, acho que eu não vou conseguir fazer outra coisa da minha vida que não seja biologia marinha. E foi estando no Atol das Rocas, talvez a primeira reserva, talvez não, a primeira reserva biológica marinha do Brasil. Então ali eu falei, cara, não importa o que eu vou ter que fazer, se eu vou para a área acadêmica, se eu vou para alguma outra coisa, mas acho que eu quero trabalhar com isso. E foi graças a essa coisa de ficar se expondo a experiências ali como estagiário, como que me deu aquela coisa. E aí depois acabou fluindo, e aí acabei também uma formação meio errática, porque eu tive essas experiências, fui para a academia, aí no meio, durante o doutorado, eu fui para o terceiro setor, fiquei no terceiro setor mais de 10 anos, depois voltei para a academia, mas sempre nessa vontade de trabalhar com ciência aplicada à conservação marinha. E ainda bem que deu tudo certo, estamos aí hoje batalhando as coisas. Eu vendo seu currículo Lattes, eu vi que você trabalhou com orca, trabalhou no Natal das Rocas. Eu acho
Eu quero fazer um episódio. Desculpa, Luísa, gosto muito de você. Eu queria fazer um episódio só com o professor para falar de Atoll das Rogas, para falar de orca. Era aquela coisa, a vivência de trapiche, de pesca, é muito interessante, porque eu trabalhava acompanhando, meu primeiro estágio foi por coincidência, foi com tubarões, acompanhando o desembarque. Mas como a pesca de espinhel, aquela que pesca com vários anzóis, uma linha pesca, imagine um varal, em cada varal sai uma linha, né, com um anzol na ponta, né, as linhas secundárias. Elas interagiam com muitos outros animais. É claro que aquelas interações negativas, muitas vezes para a fauna, infelizmente, mas isso acontece. Então, você ouviu o projeto Albatroz, da Tatiana Neves, aqui de Santos, nascendo. Eu era um estudante que eu ia lá para pegar informações da interação dos tubarões com a espinhel e a Tatiana era minha veterana, né? E ela já estava lá iniciando o projeto Albatroz. Aí, com as orcas, tem um pessoal do Rio da FURG que estudava a interação, que as orcas iam comer as peças de meca, do espadarte, resto de caça, elas davam prejuízo para os pescadores. Aí eu ia lá para entrevistar os pescadores. O tamar também. Então, essa vida de trapiche, de desembarque, por mais que você trabalhe, você vê muito animal sendo desembarcado morto, mas enfim, tem o seu valor, porque as pessoas comem peixe, né? Então, tem o seu valor enquanto proteína animal e tem toda a renda, a cadeia produtiva associada à pesca, né? Então, foi muito rico nesse sentido. Então, eu percebia que foi uma experiência importante, deu vários grupos, depois eu fui correr atrás de ver outras experiências, de outros projetos. Eu dou muito essa dica para meus alunos, sabe? Independente se ele é de universidade pública ou privada, ele aproveite a graduação para se botar, promover essas vivências, né? Então, acho isso muito importante para qualquer profissional, mas na nossa área em particular, para mim fez muita diferença ter corrido atrás dessas coisas, com estágios, com vivências, né? Eu até brinco, cara. Às vezes qualquer palestra ali da esquina, eu tava me metia a ver, a querer entender. Enfim, né? Acho que foi muito importante. Eu aconselho muito meus alunos a estarem buscando ter essa sede por conhecimento, né? Acho que isso é muito importante, porque a carreira de biólogo é desafiadora, não é fácil, especialmente na hora que você fala, biólogo marinho ainda né, já dá um. Tudo bem que hoje a gente está falando de década dos oceanos, né? Os oceanos estão em pauta, ainda bem, né? Mas é uma carreira bem desafiadora, né? Então, acho que é. Ainda A assim é impressão que eu ciência e no tenho. Brasil, né? Então. Exato, sim, isso é Tem no toda uma Brasil, né? dificuldade que a gente conhece. Bom, e como mergulhadores, como é que foi? Porque o próprio professor, a gente percebeu, olhando o currículo de novo, né? É legal de ser pesquisador porque você tem toda uma vida pública, né? Na parte de pesquisa. Então, não tem Facebook, Instagram, entra no Lattes. Eu percebi um interesse bastante grande em estudar Queimada Grande, Laje de Santos, Alcatraz. É porque são áreas que são academicamente interessantes ou existe algo pessoal para você também, Luísa? Porque aí eu não sei como é que funciona o projeto Viu Raia, de quem que ele partiu? Ele é um projeto seu que você teve que buscar apoio ou você entrou na pesquisa de alguém? Assim, como eu falei, a minha experiência com mergulho, ao início da minha trajetória como pesquisador não foi usando mergulho, já tinha colegas que usavam mergulho, pessoas até que têm uma história muito bonita usando o mergulho scuba como uma ferramenta de pesquisa, né? Tenho colegas aí, professores da UFRJ, como o professor Rodrigo Leão de Moura, e outros colegas aí, mergulhadores, né? E aí, quando eu entrei na universidade, que isso ocorreu em 2014, né? Eu falei, não, eu sempre colaborei com um ou outro projeto de colegas que sempre mergulharam, mas é aquela coisa, o mergulho é uma atividade, né, relativamente, né, é cara, né? Não é que é cara, né? Você tem que ter isso como um hobby, tem que se organizar para conseguir pagar e tal. Aí eu falei, não, agora que eu entrei na universidade, eu vou tentar buscar recurso para mergulhar, para fazer pesquisa mergulhando. E aí o primeiro projeto que eu captei recursos junto com o meu colega de laboratório, o Guilherme, era um edital público da Fundação SOS Mata Atlântica, e a gente falou, meu, vamos avaliar o efeito de proteção das ilhas aqui de São Paulo. Então vamos mergulhar em Alcatrazes, mergulhar na Laje, mergulhar na Queimada Grande, na mesma época, e ver onde tem mais peixe, onde tem maior variedade de espécies. Vamos começar a entender. E aí eu comecei nessa área porque, pô, eu tinha maior curiosidade mergulhando nessas áreas. Eu era da época da graduação, existia o projeto Alcatraz, eu achava o máximo aquela galera da faculdade de biologia
e fazer os primeiros inventários diagnósticos sobre a fauna marinha em Alcatrazes. Eu achava aquilo um máximo. Falei, pô, onde que eu entro? Eu quero participar disso. Então aqui eu já carregava aquilo. Aí um dia que eu consegui virar professor, falei, não, agora eu quero ter um projeto que vá mergulhar nessas áreas. Eu quero mergulhar nessas áreas, né? E aí foi quando a gente buscou recursos para fazer esse trabalho. E aí, óbvio, né? Eu entrei numa vaga aqui em São Paulo, na Unifesp, de conservação marinha. Minha vaga no concurso é professor para manejo e conservação marinha e costeira. É claro que isso também tem muito a ver com a minha trajetória no terceiro setor. Eu falei, não, eu quero que essas áreas, eu vou me esforçar, vou me dedicar, que eu quero que essas áreas sejam os laboratórios de pesquisa. Eu quero que meus laboratórios de pesquisa, não só para mim, para os meus amigos que trabalham comigo, mas para os meus alunos, sejam essas áreas. Então, hoje eu posso dizer para você que o laboratório que a gente tem lá na Unifesp, acho que mais de 95% ou mais dos meus alunos, todos têm alguma pergunta relacionada, os seus projetos estão relacionados a compreender os processos que ocorrem nessas áreas. Então, a gente tem projeto aqui em Mata Grande, a gente tem projeto em Alcatraz, a gente tem projeto na Laje de Santos, a gente tem projeto em várias áreas marinhas aqui do litoral de São Paulo. Então, é um pouco de uma vontade muito grande de mergulhar nessas áreas, mas entender que são... E também o entendimento que essas áreas são verdadeiros laboratórios para a gente compreender a biodiversidade nessas áreas. Então, é um pouco de tudo isso, né? É isso que explica o porquê de a gente estudar nessas áreas. Uma vontade muito grande, porque elas são importantes para serem estudadas, né? Bom, gente, eu vou aqui já me entregar. Só não vou usar a palavra poser, viu, Bruno? Mas Já vou, assim, já. eu fiz meu primeiro curso de mergulho lá em Santa Catarina, numa água fria, num costão rochoso não tão rico, diria assim, né? Mas fiz meu curso em 2018, fiz 2 mergulhos e fiquei 4 anos parada, zerada de mergulho. Então, assim, né? Tinha 2 mergulhos só, o check-out e mais um, essa era a minha história de mergulho. Mas aí com com uma oportunidade maravilhosa que veio para mim, né, conversando com o professor Mota, falando da minha vontade de fazer doutorado, né? Eu podia adentrar, então, nesses projetos, principalmente o Mar de Alcatraz. Então, eu fiz o meu refresh dos meus anos de mergulho parada com o meu querido amigo Léo Francini, que é um dos mergulhadores, eu acho que eu conheço que mais tem experiência com mergulho. E aí, a partir dali, nessas primeiras expedições que eu embarquei com o projeto Mar de Alcatraz, aí eu comecei a mergulhar. E aí sim, Bruna, aí eu fiz uns 20 mergulhos aí no logbook. Mas assim, queria dizer que pelo meu Instagram, parece que eu sou super mergulhadora. Mas o resultado disso é o quê? É mergulhar com fotógrafo sub. Esse é o resultado, entendeu? Né, Carol? Mas assim, hoje em dia, venho tendo muitas oportunidades de mergulhar, né? Uma delas tô saindo bastante com o João Paulo a pé de pato, então eu acabo mergulhando para retirada de coral-sol, que é uma devolutiva que as operadoras têm que dar para a Laje de Santos, né? Que o coral-sol aí, só para dar uma introduzidinha, é um coral invasor, então a gente tem que retirar ele, né? Para ele não ocupar todo o espaço ali das algas e corais nativos, né? Então, eu venho tendo várias oportunidades lindas de mergulhar. Inclusive, a primeira vez que eu mergulhei na laje foi maravilhosa, foi um sonho. Às vezes que eu mergulhei em Alcatraz também foi a primeira vez que eu vi a chita lá, eu tava com o Prof. Mota, eu tava com o Léo, e aí foi super legal. A gente viu uma chita se alimentando lá de uma ostra. Nossa, foi tão bonito. Então, graças a esses projetos que hoje eu estou inserida, né, e que eu sou muito grata, é que eu venho mergulhando aí agora, eu tô mais experiente no mergulho, agora já pode me chamar de mergulhadora. Mas é isso. E em relação às áreas, é realmente os projetos que agora fazem parte do meu trabalho, né, que eu sou pesquisadora desses projetos, então me dão essa possibilidade também de estar trabalhando com essas áreas que são tão importantes, né, as unidades de conservação de São Paulo, e que aqui é uma área tão rica, né, tão cheia de bichos e tão importante ser estudada no sudeste do Brasil, e a gente tem a sorte aí de ter várias parcelas da nossa costa de São Paulo protegidas mesmo, né, e eu acho que é muito importante a gente entender a efetividade dessas áreas, né, buscar compreender como que se está aumentando, se não está a biodiversidade, e agora, nesse caso, a gente está buscando compreender se as raias, né, estão aumentando por aqui. Então, eu fico muito feliz de poder estar inserida nessas áreas. Eu acho Muito bom, Então quer muito dizer que bom. no começo do projeto era viu raio, viu Luísa, né? Tem cara, cadê Luísa?
Ah, a Luísa tá ali em cima, só desce, Luísa. Não, e uma coisa, acho que uma coisa legal de quando se que acho que tem legal de falar com relação a essas áreas, que às vezes a gente fica com aquela imagem, que são áreas lindíssimas do Nordeste brasileiro, e claro, aqui no subtropical, a água mais fria, né? Mas, cara, toda vez que a gente está aí nesse trabalho, nosso laboratório começou em 2014, o Labec Mar Unifesp, vou falar para vocês, é impressionante como o litoral de São Paulo nos surpreende em termos de descobertas. Desde que a gente começou, a gente mergulhou, né, na Queimada Grande. A gente sempre soube que é um lugar fantástico, bonito, mergulho. E aí era a nossa área que tinha menos proteção, por conta dos outros usos, que são legítimos também, né? As pessoas se divertem pescando lá, tem todo o seu direito. Mas o mais curioso, é que a gente sabia que tinha a história de um fundo diferente, e aí o colega nosso, o professor Guilherme, ao mergulhar lá em 2015, no primeiro projeto, descobriu o Recife de Coral mais ao sul do Atlântico, ele existe na Ilha da Queimada Grande, né? E é uma descoberta super bacana também, que foi feita no nosso laboratório. A gente até fez um documentário lá chamado Madraces, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, tá no YouTube, do laboratório. E assim, foi uma Vamos coisa. assistir e vamos colocar o link na descrição, tá, Uhum. gente? Ah, Estará na legal, descrição. bem legal. E assim, é uma coisa legal. Aí depois a gente fez um registro de uma agregação reprodutiva de uma espécie de vermelho, a agregação reprodutiva da caranha. Enfim, a gente, durante a minha época, a gente descobriu áreas de importância para a reprodução de tubarões ali em Itanhaém. Então, são áreas. O litoral de São Paulo, o Guilherme, o nosso colega de laboratório, comenta muito, que ela sempre nos surpreende. Recentemente, ele, com apoio de outros pesquisadores, descobriram um banco de rodolitos, de algas calcárias ali na Ilha das Couves. Uhum. Então é impressionante como a gente está num lugar super antropizado, com uma alta industrialização, múltiplos usos, e ainda assim a biodiversidade é tão pujante no nosso litoral de São Paulo. Então, assim, é muito interessante e a gente, enquanto pesquisador e interessado em manter essa biodiversidade aí para as futuras e presentes gerações, é muito legal, assim, ver isso em São Paulo, né? Tanta coisa importante, não só para formar profissionais também, né? Que é muito legal. É muito legal escutar isso. Cara, como turismólogo, eu sempre bato nessa tecla, porque se você pegasse toda essa parte do Parque Estadual Marinho, né, incluindo todas as áreas, e jogasse, sei lá, na Espanha, na França, em alguns países que dependem muito de turismo, cara, o mundo inteiro ia saber que a Laje existe, ia Aham, saber que a Queimada Grande existe. é E verdade. a gente tá tão. E aí, falando como produto, você tá tão próximo de três grandes centros, assim, só falando das capitais, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Cara, era para estar apinhado de barco fazendo turismo. Era para ter uma indústria inteira voltada para explorar, né, no bom sentido da palavra, essas regiões. Não sei, parece que a gente faz força para não fazer a coisa crescer. Aí é desafio mesmo, né? De como lidar com esses atrativos, né? Essa questão, claro que não é muito mais a minha praia, a questão do turismo, do trade relacionado a isso. Mas realmente, cara, as áreas são áreas de repouso de tartarugas marinhas, né? Tem os endemismos, né? Aquelas espécies exclusivas que só tem na Queimada Grande, a parte insular, só tem em Alcatraz. Tem muita Cobras, coisa né? especial e coisas Rota de baleia, né? Rota isso de. agora também, as baleias. Isso para mim é uma coisa super curiosa. A gente foi fazer agora uma expedição no inverno. Cara, já existe ainda que ainda está começando um turismo de observação de baleias em São Uhum. Paulo. Quando é que a gente viu isso aqui, Fantástico. né? Assim, pô, eu acho isso. E acho que é isso. Acho que o desafio eu acho importante. E a gente está assim, acho que a área, a gente até escreveu já isso no artigo, a rede de áreas marinhas protegidas aqui do estado de São Paulo, incluindo não só as de proteção integral, como a Laje, Alcatraz, mas as APAs, né, as áreas de proteção ambiental marinha, é um processo super desafiador, ambicioso, né, grande, tem que lidar com os múltiplos usos, então acho que tem trabalho acho que para muita gente, não só pessoa da ciência, acho que até para e é importante que essas unidades elas consigam entregar para a sociedade coisas que ela para, para os objetivos para os quais elas foram criadas, né? Até Uhum. mesmo para a pesca, né? Claro, um segmento importante também deve ser respeitado aí, né? Diálogo tem que ser Sim. mantido com esses atores. É realmente São Paulo é um lugar super interessante essa questão a dimensão do ambiente marinho, dos seus usos, é uma coisa super rica aí de trabalhar. Eu acho muito legal saber dessas pesquisas, desses resultados e descobertas,
Porque não é incomum você escutar um mergulhador falando, é porque aqui no Brasil a gente só tem coral verde, né? Mas aí você vai ler um pouquinho sobre coral, você vai ler um pouquinho. Eu não sei, eu adoro ler sobre a foz lá do Rio Amazonas e que nada passa ali, mas de repente você encontra uma baita área de coral que ninguém sabia, super profunda, e você fala, tá bom, é só coral verde que tem? Então é muito legal permitir que esse tipo de informação chegue para a gente perder esse preconceito. Não é só coral verde, gente, é uma biodiversidade incrível, um monte de coisa. Nossa, eu Ai, mostro os vídeos da laje e a pessoa fala, nossa, mas onde é que é isso? é. É aqui em Aham, Verdade. Santos. Ah, mas em Santos? exatamente. É tipo o Caribe, né? Quando a gente pega uma visibilidade, esses dias eu fui lá, tava uma visibilidade de quase 20 a 30. Gente, Caribe, Caribão, assim, nossa, coisa mais linda que eu já vi. Um aquário natural total, assim, maravilhoso. E se tu posta ou mostra pra alguém, às vezes a pessoa associa Santos com a Bahia, aqui com a parte do Porto, uma água mais suja. Ninguém acredita que a 35 quilômetros, 30 quilômetros da costa tá isso que a gente tem na laje que é tão bonito. Paraíso. Eu tenho família que mora em Santos e que só ouviu falar da Laje de Santos quando eu comecei a mergulhar. Ah, eu vou pra Laje de Santos. Acredito, Pra onde você E vai? olha que, e acredito. olha que isso é uma curiosidade interessante. E tem o nome da cidade, né? Aham, É muito doido. É um exatamente. local, um ponto de mergulho tão importante, tão bonito, e tem o nome carrega o nome da cidade também, né? Hum. Enfim, E isso é é um ponto, importante. é de mergulho, mas não é só, né? Porque é um ponto que concentra aquela biodiversidade, é importante para pesca, como a gente está falando aqui, Sim, sim. para conservação, e as pessoas da cidade não fazem ideia, Tá aí então. uma coisa importante que você fala, Carol, que é essa coisa de, claro, que as unidades elas precisam entregar para a sociedade essa questão do uso público, do mergulho contemplativo, podem também entregar a questão de melhorar as áreas de pesca, aberta à pesca, né, aquele efeito transbordamento, mas tem um aspecto que elas precisam entregar, que é onde a gente precisa também, claro, evoluir, melhorar, que é justamente isso que você falou de equidade social, porque nem sempre as pessoas podem ir lá mergulhar. Uhum. Mas é importante que o cidadão da região litorânea de São Paulo saiba dessas áreas. E, claro, e às vezes tenham oportunidades de visitarem, né? De gerar mais, amplificar as pessoas que possam ir lá visitar, né? Então, essa questão da equidade social, de você abrir oportunidades, é muito importante, né? Mesmo que de forma voluntária, levando, de repente, professores, eu não sei, acho que até mesmo, enfim, acho que é uma coisa que tem que ser valorizada mesmo, você abrir mais para a sociedade a importância dessas áreas, enfim. Eu concordo 100%. Inclusive, assim, eu tava, enquanto você falava, eu pensando aqui, a minha família tem oportunidade, sei lá, de viajar e ir para o Caribe e, infelizmente, nadar com golfinho. Você não precisa, assim, numa navegação para lá, eles Exato. estão lá nadando do seu lado, né? Não precisa fazer isso, não precisa explorar a vida animal e estar no quintal da sua casa, né? E aí a gente falando também dos professores, pô, levar uma sala de biologia, né, colocar as crianças em contato, os adolescentes em contato. Realmente, essa entrega, né, dessa consciência, da conservação, a famosa frase que a gente só conserva o que a gente ama, né? E tá tão perto e tão longe. É verdade. É verdade. É verdade. Bom, pessoal, falando em conservação, vamos conversar um pouquinho mais sobre o projeto propriamente dito, né? O projeto Viu Raio. Eu queria saber de vocês em que pé que está, como surgiu o projeto especificamente e, né, começar a falar aí como é que está dividido, quais são as etapas, quais são os objetivos. Então, a gente tinha essa experiência um pouco anterior dessa interação com os mergulhadores, né? Mas ainda focado naquela questão de entender a dimensão humana do mergulho recreativo. E aí, claro, a gente já conhecia as questões relacionadas à dificuldade de se obter dados sobre as raias, porque, como eu falei, as raias, a pesca, ela pode ser uma ferramenta importante, só que quando você faz a pesca científica, você está ali promovendo aquela atividade, o que você está retirando, você identifica com aquela resolução bem adequada do cientista. Ó, essa espécie é essa. Quando você usa da pesca, a estatística pesqueira, ou você vai para o trapiche nos pontos de desembarque e pega esse dado também, mas se você quiser usar aquele desembarque mais que os órgãos ambientais fazem, normalmente tudo é colocado numa mesma categoria. Então você pode ter 10 espécies de raias que vão ser tudo chamado de raia. Então existe um desafio. E aí é um desafio de algumas décadas no Brasil
Tudo bem que o São Paulo ainda é um oásis nesse universo costa brasileira, porque a gente até tem uma boa estatística pesqueira, mas mesmo essa que é considerada boa aqui no estado de São Paulo, não tem essa resolução. Tudo é muito agrupado em raias. Então a gente, né, pensando, pô, a gente vem mantendo esse diálogo com a comunidade de mergulho aqui em São Paulo, já por conta de outros projetos, ou por que não fazer um projeto com ciência cidadã que pudesse ter os mergulhadores como parceiros da pesquisa? Pô, seriam nossos olhos, né? A gente ia amplificar os nossos olhos. E, claro, trabalhando isso de uma forma que a gente pudesse melhorar a capacidade dos mergulhadores em identificar essas áreas. Então, existe uma lacuna de conhecimento muito grande de entender quais as espécies que ocorrem no litoral de São Paulo, mas em que épocas do ano elas ocorrem. E a gente falou, pô, vamos pedir apoio para os mergulhadores. A turma está lá, gosta de mergulhar, podem ser o nosso colaborar com a pesquisa. Aí, junto com a Luísa, a gente desenhou. A Luísa também estava na época, ela querendo tatear ali as possibilidades do que precisa para um doutorado, né? Então, o doutorado dela tem diferentes frentes, né? Desde a parte de ecologia espacial de raias, usando uma tecnologia, né, mais curada de telemetria e tal, que depois ela pode falar para vocês, mas a gente queria entender essa questão do mergulho, com o apoio dos mergulhadores, que a gente acha que porque é caro, né? Ir para o mar é caro. A gente sabe que uma logística de campo de pesquisa, pô, alugar um barco, montar uma equipe. Então, por que não usar, né, do apoio dos mergulhadores recreativos para entender quais são as espécies que estão visitando essas áreas do litoral de São Paulo e quem é que está lá? Quais são as espécies, em que épocas do ano elas estão lá, quais os comportamentos dela no ambiente. Então, a gente tentou montar esse projeto de ciência cidadã, que a Luísa vai explicar melhor como que funciona no campo, essa interação. O nosso principal lugar, né, tem sido o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, mas a gente tem foco também no Refúgio de Alcatrazes, na Ilha da Queimada Grande, e o resultado do projeto ele tem sido tão animador, então a gente já ampliou o projeto. Então, todas as outras ilhas de São Paulo, caso a gente consiga apoio, a gente está incluído. Então, a gente tem recebido informações também do Montão do Trigo e de outros lugares também. Até os mergulhadores, claro, eles continuam sendo o alvo principal, mas tem chegado o registro de canoísta, tem chegado o registro de banhista. Então é legal porque a galera curtiu o projeto, né, de uma forma geral, e a gente tem recebido essa rede de colaboração, tem aumentado cada vez mais. Que legal. Para complementar o professor, então eu lembro direitinho quando a gente estava aí tentando desenhar, né, essa ideia para o meu doutorado, e a gente conversava, e aí foi que eu estava sem bolsa na época, né, então o professor, a gente arregaçou as mangas ali, escreveu um projeto, né, com muita acurácia, com muita vontade, e submeteu então para o Instituto Linha d'Água, né, que é o Instituto, uma ONG sem fins lucrativos que comprou nossa ideia, graças a Deus, ficamos muito felizes, e hoje é ela que financia e patrocina o nosso projeto. Então foi daí que surgiu, a gente teve a ideia, a gente montou, e aí graças a isso também eu tenho a minha bolsa hoje, o projeto Viu Raia que realmente financia e paga a minha bolsa. Bom, agora eu vou contar então como que tá a parte operacional, né, gente? Se você está escutando, for mergulhador, já foi para Laje de Santos, retornou para sair ao Trapiche e me viu, ou as nossas bolsistas e voluntárias que me ajudam a aplicar o questionário, né? Você deve saber que todos os sábados e domingos que tem mergulho, eu e minhas queridas voluntárias estamos lá no Trapiche com o nosso bonezinho, a nossa pranchetinha com caneta na mão e, claro, o nosso adesivo, que é muito bonito, que a gente dá de presente para o mergulhador. Então, assim, se você quer um adesivo do Viu Raia, você vai ter que me responder esse questionário, mesmo se viu raia ou não, porque vale tudo. Então, pessoal, a parte operacional é isso. Sempre que tem mergulho, a gente se desloca até o Trapiche, espera o barco retornar. E aí, quando o pessoal está descendo, né, na parte para ir embora mesmo, isso é até um desafio nosso, porque tem muita gente que chega mareado, cansado, não quer nem olhar para minha cara, quer fugir de mim. Mas mesmo assim, a gente faz um esforço. São pouquinhas perguntas, né? O Bruno sabe, eu pude entrevistar o Bruno também. E aí são pouquinhas perguntas, a gente quer mais saber da pessoa, um pouquinho do perfil da pessoa, a gente quer saber qual raio ela viu. Então a gente leva um guia de identificação, conversa com quem está bem aberto, conversa
quais são as diferenças dessa raia para essa, então se essa tem espinho, se essa é lisa, se essa é a raia manteiga, se essa é a raia prego, que são super parecidas. Então, gente, olha, se você é mergulhador, já foi entrevistado por mim, eu agradeço muito a receptividade que eu tive com todos os mergulhadores, operadores, staffs de mergulho e monitores enfim, da laje de Alcatraz e da Queimada. Eu sou muito grata, assim, porque desde o projeto começou em janeiro, né? Os nossos campos aí que eu comecei para campo em janeiro, e a partir daí quase todos os finais de semana, nesse ano, pouquíssimos finais de semana cancelados, né, prof? A gente está aí direto mesmo nessa batida, mas com muita felicidade e empolgação mesmo, porque eu acredito que o que mais nos dá felicidade em estar lá no campo é essa receptividade, é a interação, é ver como as pessoas fazem questão de nos contar. E aí, como é interessante, né? Tipo, tu perceber o quão importante tu me contar que tu viu uma chita. Naquele dia, naquele mês, naquela estação. E você me contar que você viu uma, duas, três chitas. Para mim, isso vira um dado numa tabela do Excel, que depois de, sei lá, 2 anos de monitoramento, aquele dado vai ter feito muita diferença na ocorrência dessas espécies. Ah, então qual foi o fator ambiental que influenciou as chitas estarem naquele momento na Laje de Santos? Então, gente, é para vocês terem noção o quão importante e valioso é esse dado que vocês passam para a gente e, né, essa informação mesmo que a gente retira de vocês. Então, o Projeto Viu Raia, vida longa ao Projeto Viu Raia, né? A gente oficialmente vai trabalhar até o final da temporada do ano que vem, né? Então, a gente segue aí esse ano inteiro, direto de Trapiche, mais a temporada inteira do ano que vem, então janeiro, fevereiro e março. Mas aí a gente espera que a gente siga aí, porque a gente tem muito dado ainda para receber dos mergulhadores. E mais ou menos está nesse pé. E a gente já passou aí uns 6 meses de trapiche legal, assim, coletando muito dado. E aí vamos ver qual vai ser os próximos capítulos do Projeto Viu Raia. Existe o esforço da equipe de buscar continuidade, a gente já está escrevendo outros projetos, ampliando algumas frentes do trabalho, e acho que a Luísa foi muito precisa e certeira nessa coisa dessa satisfação de o quanto é interessante compartilhar a felicidade de uma pessoa que acabou de interagir com um animal desse, né, com uma raia. E o projeto tem essa dimensão também, então além de estudar a ocorrência das raias, porque a ciência cidadã, assim, ela de uma forma é um conceito, né, que vem sendo utilizado, ela vai desde a etapa de coleta. O ideal é que a gente conseguisse também de trazer as pessoas para interpretar esses resultados. Quando você fecha o ciclo da construção do conhecimento, a pessoa participou. Mas como a gente não consegue, porque nesse caso seria difícil, então, a pessoa conseguir fechar a interpretação, de repente, um dia ir para o laboratório e ver a planilha e fechar esse entendimento, a nossa contribuição que a gente tenta para chegar o mais fácil próximo dela é não só fazendo devolutivas do que a gente está obtendo de resultados, e eu acho que esse podcast aqui nos dá essa chance de falar desse projeto, agradeço vocês por essa oportunidade, mas também uma coisa que a gente quer deixar é de melhorar a capacidade de identificação por parte dos mergulhadores. Por isso que a Luísa vai sempre com uma prancheta, discute a identificação. Ah, mas tinha isso, tinha essa característica, não tinha? Então, se a gente não consegue, pelo menos até o momento, inseri-los, os mergulhadores, no contexto de analisar os dados, que seria aquela última etapa, mas o fato de a gente conseguir melhorar a capacidade, aprimorar a capacidade dos mergulhadores em identificar essas espécies de uma melhor qualidade, isso para nós também é muito interessante. Uma outra frente do projeto é a questão da valoração econômica, que a gente tem também utilizado. Tem algumas perguntinhas ali no final do questionário, que a gente está tentando captar, junto aos mergulhadores, qual o valor existencial daquela raia. As raias têm várias funções ecológicas importantes, né, como elas são mesopredadores, ou seja, tem um papel de controlar ali a população, suas presas, né, mas elas também têm um papel muito importante na pesca, né, elas rendem como proteína animal, para algumas delas, alguns lugares do Brasil têm pratos da culinária regional associados às raias, mas elas também têm o valor enquanto vivas, o mergulhador recreativo. A gente, naquela primeira pesquisa que eu comentei de vocês, que a gente estudou a experiência dos visitantes, tinha lá os animais preferidos, e as raias e os tubarões eram os tops ali. Então, a Luísa tem uma das questões que a gente pergunta se a pessoa estaria disposta a participar de um cenário hipotético, se a pessoa estaria disposta a pagar em ajudar a manter um programa de soltura
compensatória de raias que seria feita por pescadores artesanais. Ou seja, você estaria disposto, além daquela taxa que você paga para visitar a laje, que é o ingresso da laje, você estaria disposto em pagar um pouquinho mais e esse recurso seria utilizado para ajudar na conservação das raias? Então, usando dessas metodologias, a gente pretende fazer uma primeira aproximação de quanto seria o valor de uma raia para o mergulhador recreativo. E aí o Bruno, quando ele me falou agora há pouco, falou, não, porque eu sou turismólogo, eu sempre fico assim, pô, por que essa turma da biologia quer se meter em tudo? Então a gente, assim, eu tomo muito cuidado com isso, porque, claro, a minha formação é de biólogo, mas a gente é muito curioso, né? E a gente sempre, quando a gente se meteu nessa área do turismo, a gente estudou muito atrás de entender dicionários e Não, mas tem que ser transversal mesmo, porque, com o perdão, tá? Eu sei que eu vou ganhar o ódio de muitas pessoas, mas enfim, quando você tem um pensamento muito xiita uma visão só do prisma, você acaba ficando cego para as outras. Então, lógico que a gente, né? Pô, sou turismólogo, sou mergulhador, quero mais é cair na água ali. Mas isso também tem que ser feito com uma parcimônia, que você tem um impacto associado a isso, e não dá para falar que tudo é impacto positivo, não, só de estar lá e você está estressando o animal, enfim, tem todo um estudo até de capacidade. Por outro lado, você também tem a parte de biólogos que são mais fervorosos no sentido de preservação total, não pode tocar e tal, mas acho que a gente tem que encontrar aí um equilíbrio social, tipo, não é falar, então não vai mais pescar, porque, não, precisa-se, né? Você tem toda uma cadeia econômica que depende disso, uma cadeia alimentar que depende disso, né? Então a gente precisa encontrar o meio ponto, né? O meio termo ali de todos os pontos e achar o equilíbrio, e é por isso que eu acho tão importante a gente ter uma visão multi disso, né? A gente precisa, inclusive, dessa visão mais chata da Carol de colocar isso no papel em formato de lei, cara, né? Mas Ele Não, pega no teu pé, né, Carol? Ele pega no teu pé do Ah, é só um direito, pouquinho né? só, mas é o dia a dia. O que eu achei muito legal e eu nunca tinha parado para pensar, e vocês me corrigem se eu estiver errada, quando a gente está estudando sobre tubarão, estudando assim, né? Vendo live, não dá para chamar de estudo, desculpa, gente, estou até ofendendo o estudo de vocês. Não, tá Enfim, doido. quando a gente tenta se inteirar um pouco, a gente sempre escuta. O tubarão tem o valor dele para o turismo maior do que o da pesca. O tubarão vale X vivo, vale X morto. no E eu, Equador a gente tem essa conta, né? e eu nunca tinha parado para pensar, e vocês acabaram de me dar esse alerta. A gente não tem isso para outras espécies, né? Não, realmente, não, vocês estão tentando fazer esse cálculo para as raias, mas não tem, né? Exatamente. E o Interessante. interessante nesse caso específico das raias, Carol, é que o valor delas para pesca é menor ainda. É muito pouco. A raia, ela é mais pescada como bycatch, como pesca acessória, e aí às vezes ela fica ali na areia, ela às vezes, dependendo da espécie, nem retiram nada de carne, porque a carne da raia às vezes É dura, nem é de né? interesse, não, e nem é de interesse, e às vezes nem do pescador para ele mesmo, enfim. Então, como é exatamente isso que a gente está querendo saber hoje aqui no litoral de São Paulo, então, sabe? Qual é o valor? Então, como a gente anda vendo tantas raias, a gente vê a felicidade dos mergulhadores em vê-las na Laje de Santos, em Alcatraz, na Queimada, a gente quer valorar, a gente quer entender qual é o valor, então, quanto as pessoas estão dispostas a pagar, e aí, nesse caso, a gente aplica um método mesmo, né? Essa parte do cenário hipotético é baseado num método de valoração, então a gente apresenta esse cenário para o mergulhador, ou enfim, para o participante da pesquisa, para daí ver qual que é a disposição dele em contribuir com programas de conservação de raia, para no fim a gente fazer lá o cálculo e entender qual que seria o valor dela mesmo, o valor do animal vivo, né? O valor da biodiversidade. E é muito interessante, a gente está muito assim curioso para saber esse dado, e a gente acredita que vai ser um dado bastante importante, né? Porque a gente tem aí quase que um descarte de pesca, né? Imagina se tiver um programa bem estruturado, com os pescadores recebendo para devolver as raias. Isso ia ser lindo, porque ia aumentar as raias, a gente ia recuperar as populações de raias, a gente poderia ver mais raias nos nossos mergulhos, né? E aí, enfim, satisfazer mais ainda a população. Olha que interessante. Eu entrevistei esses tempos uma pessoa do Paraná, tá bom? Do Paraná que veio para mergulhar na laje. E quando eu fui fazer essa pergunta de cara, ele me falou: R$ 500 por raia. Eu falei, não, calma aí, como assim? Não, eu pagaria R$ 500 por raia devolvida. Eu falei, nossa, mas ele falou, tu não tem
noção a felicidade que eu e todo mundo que eu trouxe aqui para mergulhar sentimos ao ver raia. E essas pessoas todas que eu trouxe para mergulhar, que viram um monte de raia na Laje de Santos, elas estão voltando no barco, já me fechando o próximo, já pedindo a próxima saída. Então, para vocês entenderem o quanto empolga e realmente vale para a gente ver as raias do mergulho, né? Então, Mas aí o essa pescador pergunta de nem valoração, sai. exatamente. Essa nossa pergunta de valoração, ela é realmente a nossa cereja do bolo, assim que a gente diz. Uhum. A parte, claro, da ocorrência vai ser linda e tal, mas esse dado que a gente quer trazer é a nossa cerejinha do bolo do projeto Viu Raia. E é muito legal a gente conseguir explicar com tanta calma, porque às vezes ali na hora eu falo, não, cenário hipotético, ai, não dá. E o pessoal com pressa. Então aqui é muito bom a gente ter paciência para realmente mostrar e passar a visão para vocês do porquê essa pergunta de valoração e no que ela vai resultar no fim, né? Uhum. Eu só queria fazer um adendo, uma coisa que eu esqueci de comentar antes, é que às vezes eu embarco também. Então, quando sobra um lugar, às vezes os operadores me mandam mensagem, Luísa, quer, vem, vamos para Queimado, Luísa, vamos para Laje, vamos para Alcatraz, é para onde eu mais embarco, porque lá é difícil o trapiche. Não é igual aqui, todo mundo sai no mesmo, lá às vezes alguém para Ilha Bela, chega mais tarde, então lá o lance do trapiche é um pouco mais difícil, então eu embarco, os barcões vão com mais gente. E aí, a parte do embarque também, gente, é tão legal, porque como eu faço um briefing e aí eu explico o projeto antes do pessoal cair na água, o pessoal começa a procurar raia que vocês não fazem ideia. É assim, é uma felicidade quando vem, porque como eles já sabem que eu tô lá só esperando no barco para entrevistar eles depois, o pessoal Uhum. chega a bater perna no areião só para ver se acha uma raia. Então, assim, essa interação para mim é o que me faz feliz realmente. E aí, nos embarques, eu consigo ali dar uma aulinha de identificação. Então, essa troca que o professor comentou, para a gente leva muito a sério. Então, a gente está buscando dar palestras para as escolas de mergulho em São Paulo, dar palestras no aquário para crianças. Então, tem o projeto Viu Raia, ele também tem essa frente de educação ambiental bastante forte, né? Eu diria bastante robusta, né? Então, a gente dá as palestras. Quando eu estou embarcada, eu dou lá uma aulinha resumida ali para o pessoal já cair, já vendo. Ai, olha aquilo, lembrando de mim lá embaixo da água, da minha vozinha. Olha, essa tem espinho, então essa é a outra. Então é muito legal, assim. A gente espera que no final a gente tenha realmente passado para o pessoal essas pequenas dicas e informações de identificação de raia. Eu ia falar, eu acho muito legal você ter trazido isso, porque uma das coisas que me marcou quando eu fui para Abrolhos e que deixou a experiência muito legal foi justamente isso. O instrutor que acompanhou o grupo com quem eu estava, ele era do Coral Vivo, do projeto Coral Vivo. Então ele pegava as pranchas e explicava antes do mergulho: olha, a gente agora vai tentar achar não sei quantos corais e fazer um briefing. Não só sobre o mergulho, mas sobre a vida que a gente ia encontrar. E isso trouxe uma experiência tão diferente para aqueles mergulhos, porque uma coisa é você cair na água procurando sargentinho. A outra coisa é você saber que tem o budião, saber que tem os corais endêmicos, saber. Então, esse trabalho de levar a informação da biologia, essa informação ambiental e essa conscientização que vem automaticamente com essa informação é muito legal. Eu queria fazer esse adendo. Não, eu acho que um pouco depois a gente acabou derivando, mas não tem um problema. Acho interessante isso que o Bruno colocou desse equilíbrio, porque hoje em dia a gente está, infelizmente, né, tá tão difícil, a gente está com a sociedade tão dividida e a gente precisa evoluir também nessa questão de quando a gente fala em conservação. Eu, pelo menos, é um ponto de vista que eu tenho tentado trabalhar muito, no sentido de saber ouvir também, né? Porque não adianta, não existe conflito se a gente só partir para o melhor, não existe conservação se a gente não dialogar os diferentes segmentos, cara, não dá. E assim, também não dá para aquelas soluções simplistas, que eu sei que às vezes mas se essa área, se o Soluções pesca, simples para problemas complicados, né? soluções simples do tipo, mas o cara pescou a vida inteira, mas aí eu vou criar uma área protegida aqui e o pescador vai virar o operador de mergulho. O cara pescou a vida inteira, do dia para a noite, ele vai virar um operador de mergulho e vai viver de ser um operador de turismo. Então, assim, de mergulho, principalmente. Então, essas soluções são muito simplistas e eu acho que a gente. O projeto, claro, ele tem um caráter, ele está trabalhando especialmente em áreas protegidas, mas a queimada não, ela é protegida, mas ela é muito mais, ela é uma área de múltiplo uso. Então, o projeto ele também está muito sensível a dialogar com o outro lado e mais do que isso, evitar demonizar outros segmentos profissionais, como por exemplo a pesca, porque se você demoniza, cara, você rompe o diálogo, a gente não consegue mais dialogar, não se faz conservação à base de conflito, é impossível.
E claro que essa é uma proposta incipiente, a gente está tentando entender, seria os primeiros passos para a gente tentar desenhar um sistema de pagamento por serviços ambientais, que a ideia seria premiar boas práticas de pesca. Aquele pescador que, caso entenda que possa soltar uma arraia, ele poderia ser premiado, a boa prática de pesca dele poderia ser, num primeiro momento, premiada. E não precisa ser um recurso financeiro, essa premiação, entre aspas, pode ser por meio de uma assistência técnica, por meio de um trabalho de extensão. Então, o projeto, claro que o Vilhai ele está mais focado na ciência cidadã e dá esses primeiros passos, mas a ideia, a macro-ideia, vamos dizer assim, a grande ideia, é a gente planejar um sistema de pagamento por serviços ambientais. Claro que isso está lá na frente, mas o Vilhai está nos dando a possibilidade de dar os primeiros passinhos, de entender a ideia de desenhar esse sistema, e de forma alguma a gente quer aqui demonizar os pescadores. Então, claro que esse trabalho também só vai existir lá mais na frente se os pescadores entenderem que é importante para eles, faz sentido para eles soltar essa raia ou não faz sentido para eles. Porque também quando a gente pensa nos valores, a raia ela tem um valor para o mergulhador, mas ela também tem um valor para o pescador. E às vezes um valor que pode estar um valor de difícil mensuração. Às vezes o cara pesca a raia com o filho dele a vida inteira. E aí tem um valor cultural ali, de transmissão, que a gente não consegue captar, às vezes, por essas metodologias. Enfim, e claro que tem, por mais que a gente nos esforce, a gente quer trazer a melhor ciência possível, a gente sabe que tem um bom grau de subjetividade nessas metodologias, né? Então, a própria questão de valoração recebe, às vezes, uma crítica, que é aquela coisa, a turma está querendo mercantilizar a biodiversidade, então a gente também toma cuidado com isso, a gente sabe das correntes de pensamento sobre esse tipo de abordagem, sobre economia ambiental, a gente está ciente de tudo, e claro, a gente quer estudar enquanto cientista, mas a gente também tem muito interesse nesse projeto de saber dialogar com as pessoas. A conservação, ela é um problema complexo e ela demanda de soluções também complexas. Então, claro que a gente não quer, a gente quer mudar a trajetória das raias, a gente quer conservar as raias, mas também para todos, né? Na medida do possível que a gente possa, entendendo melhor quem são as espécies que estão ali, em que épocas do ano estão ali, e se a gente puder, no futuro, ter um diálogo muito sincero, muito transparente, honesto com os pescadores, que também têm a sua importância cultural, socioeconômica, a gente pretende também, na medida do possível, avançar nessa agenda. Então, acho que esse é um cuidado que a gente toma e, enfim, é desafiador isso, não é fácil, porque, claro que a gente trabalha em áreas que são abertas à pesca, por exemplo, a Ilha da Queimada Grande, e também trabalhamos áreas que são fechadas à pesca. E, às vezes, as pessoas querem te rotular, não, o cara é ambientalista, não, cara, a gente está aberto a tentar entender esse universo que é complexo, é um universo de múltiplos usos, mas a gente também precisa inovar na conservação. Não dá para, definitivamente, a gente precisa dialogar aí com todos esses segmentos e é importante que o mar seja utilizado por todos de uma forma racional, inteligente, e a gente consiga ter mares sustentáveis para todos, seja para o pescador artesanal, para o mergulhador, para o banhista, enfim. É um desafio enorme, mas a gente gosta de trabalhar aí nessa interface do conhecimento. Uma coisa que eu acho extremamente positivo, por favor, não me entenda mal, é que essa questão de, hipoteticamente, a gente colocar um valor aí sobre a raia e a gente fazer uma cobrança disso junto com na forma como o ingresso e tal, a gente vê isso em outros países, a gente não está sendo nem inovador no sentido de ser a primeira vez que isso é levantado, não, a gente vê isso em outros países, em outros biomas. Então, você tem isso na África, quando o cara vai visitar o Kruger na África do Sul, quando o cara vai visitar algum outro lugar ali em Botsuana. Então, você tem uma taxa, né, de visitação e embutido no preço, você tem ali um valor que já tem destinação para a conservação ou daquela espécie específica ou daquele bioma específico, e as pessoas vão para lá e, falando português bem chulo, pagam amarradonas, sabe? Pô, tô pagando aqui e isso está ajudando a conservar a chita do Kruger, isso está ajudando a conservar, além do valor do ingresso, já embutido, está ajudando a conservar os gorilas do Congo, está ajudando a conservar o modo de vida dos Maasai, lá no Masai Mara. Cara,
Isso já existe no mundo, dá certo, né? Existe a metodologia de você valorar isso e implantar um preço. E só porque às vezes é aqui no quintal da nossa casa, a gente quer levantar a bandeira e falar assim, não, eu não acho justo. Não, eu não vejo como. Às vezes você vai mergulhar, vocês mesmos falarem, a gente não tem como tampar o sol com a peneira, o mergulho não é um esporte, é uma atividade barata no Brasil. Hoje você paga, se não me engano, R$ 20 pro ingresso do Parque da Laje. O pessoal nem chia com isso. Acho que o pessoal reclama mais de ter que fazer isso a parte do que simples do processo em si, mas não no valor. Então, se você colocasse ali, embutir o preço do ingresso, entre aspas, que vai direto para a conservação, não vejo os mergulhadores se opondo tanto. Mas a gente, como críticos que sempre somos, né, do quintal de casa, a gente acaba tendo uma visão, às vezes, até, pô, cara, tô pagando por uma coisa que tá aí, é de graça. E aí, não, a gente vê em outros países a coisa acontecendo, o pessoal pagando e voltando e fomentando o turismo. E aí você, protegendo as raias, tem até um ganho lateral, você acaba protegendo tartaruga, você acaba protegendo barracuda, você acaba protegendo polvo. E só faz um círculo virtuoso girar. Eu, como turismólogo e como, sei lá, ecologista que sou, eu só vejo ganhos. E muito maiores os ganhos práticos do que os gastos financeiros, por assim dizer. Bacana. Agora eu vou voltar um pouquinho. Quando você estava falando da questão da pesca, me lembrou de duas coisas. Me lembrou daquele documentário da Sea Shepherd, que faz toda aquela narrativa e chega no final, qual que é a solução? Ah, é não comer peixe. E aí eu me lembro que muita gente da área acadêmica na época lançou textos na internet falando, oh, não é bem assim, né? Você tem toda uma dimensão social que envolve a pesca, que envolve o consumo do peixe, da proteína. E aí me lembrou muito isso que você estava falando não é simplesmente não pescar, proibir a pesca, vou colocar aquele pescador para ser operador de mergulho, como se a operação de mergulho fosse algo fácil, simples, não envolvesse segurança, custo. Extremamente lucrativa. Exatamente, eu também. E me lembrou também, eu assisti um ciclo de palestras na Octomares com o pessoal do projeto Cefalópada, né? Ou Cefalopoda? Ai, agora Cefalopoda, eu acho. E uma das pesquisadoras que deu uma das palestras, ela falou justamente dessa relação da pesquisa com os pescadores, porque o ciclo de vida do polvo, ele é mais curto, então ela falou assim, vou ensinar esse pescador o tamanho do polvo, que foi um momento que ele já passou pela reprodução, ele já está perto de morrer mesmo, e falar, ó, pesca esse daqui, não é não pesque, mas é pesca esse daqui, porque esse daqui, você pescando, já não tem esse impacto ambiental tão grande. Então, a importância dessas parcerias, né, da ciência com a pesca, e não é não faça, mas é pesquisar, é fazer tudo que vocês estão fazendo, olhando e falando, olha, a gente tem atividades econômicas que são importantes, não dá para a gente simplesmente falar em conservação e excluir o ser humano. Ele é parte da conservação, né? Então, eu E, acho muito... e nesse contexto todo que a Carol e o Bruno bem colocou, há espaço e é importante também que a gente tenha áreas que a gente não pesca. Também é importante. Acho que tá Faz nesse parte. mosaico de soluções, né? De a gente ter áreas que realmente acho que vale a pena investir, porque você tem talvez até um ganho ali para pescarias mais produtivas, né? Claro, e é um desafio, né? As políticas de conservação, elas, às vezes elas geram muitos conflitos, né? As políticas de conservação, especialmente focadas em espécies. E as soluções não são simples, porque às vezes você bota em xeque, você acaba alimentando certos negacionismos, né? Então, e aí é desafiador, porque pô, o cara me falou que a espécie está proibida por lei, mas eu estou lá pescando e está cheio. Só que às vezes o cara não sabe que porque as espécies se agregam numa época do ano. Então o cara vai ter sempre uma visão que tem muito. Só que o diálogo já foi rompido por ter ocorrido diálogo no início da construção da política pública. Então, assim, eu também não estou dizendo que eu tenho solução para tudo isso. Pelo contrário, eu tenho muitas dúvidas. Tento debruçar, direcionar os estudos do laboratório para tentar contribuir nessa agenda que é muito grande. Mas eu acho que é isso que você falou, tem um espaço acho que tem espaço de a gente ter áreas de proteção integral, a gente tem espaço para ter pescarias acontecendo, gerando emprego, renda, valorização, né, desse segmento social. Então, acho que é isso, é trabalhar com esse equilíbrio, não é fácil, né? A gente tem várias questões a serem melhoradas no Brasil, em várias questões relacionadas à agenda ambiental, mas acho que temos que caminhando e dialogando sempre juntos. Eu sei que é desafiador, ele pode parecer utópico isso, eu sei.
mas é importante a gente não quebrar o diálogo. Acho que quando a gente quebra o diálogo, acho que é o pior cenário para uma espécie que vive em sociedade como os seres humanos, né? A partir do Pois momento é. que você quebra o diálogo e fica cada um do seu lado, aí a coisa acho que fica mais desafiadora ainda. Um animal social que não dialoga, né? Exato, exatamente, difícil. Ai, gente, adorei saber dessa parte do projeto, eu não fazia ideia. Achei muito legal. Essa é uma parte bem, aquilo que a Luísa falou, ela tá bem embrionária ainda, Uhum. ela tá dando os primeiros passos, a gente está buscando, esse projeto vai ser o primeiro ali, a primeira nossa aproximação no tema. Acho que é legal também dizer que a gente não coloca isso como uma verdade absoluta, a gente quer avaliar a viabilidade de um sistema desse tipo, Uhum. avaliar também o quanto que faz sentido isso para pescadores. É óbvio que a renda para manter um sistema desse não viria só dos mergulhadores, teria que ter um apoio governamental ou até mesmo não governamental de uma empresa interessada de aprimorar a sua responsabilidade socioambiental. Pô, por que eu não posso apoiar aquele sistema? Enfim, né, a gente tem, mesmo os sistemas mais consagrados de PSA que a gente tem no Brasil, como os produtores da água, muitas vezes ele não consegue fazer essa relação causal entre quem é o provedor do serviço ambiental e quem é o pagador. Muitas vezes vem dinheiro de outras fontes, mas por entender que você premiar boas práticas de conservação é positivo, tem efeitos colaterais importantes, então acaba sendo um coletivo. É difícil você desenhar um sistema redondinho na figura do pagador, do provedor, enfim, né? Porque você precisa monitorar o serviço também. Então, enfim, é uma primeira aproximação, mas que a gente está curioso para sentir, quer saber qual pode ser a adesão dos pescadores ou não, enfim, Uhum. é um início, né? E isso esse tipo de forma de trabalhar, você já tem na sua linha de pesquisa há um tempo, né? Pelo que eu estava olhando, que é a extensão. Universitária. Não, não é universitária, é extensão cidadã que você coloca no currículo. Extensão comunitária, talvez Isso, eu extensão diga. comunitária. Até no Google ver se eu estava pensando na coisa certa. Porque Extensão esses comunitária. projetos que tentam sempre estar dialogando com a sociedade, seja um mergulhador, seja um pescador, sejam outros pesquisadores, sejam profissionais de outras áreas. Por exemplo, a gente, enquanto pesquisadora, a Luísa já foi, a gente tem um compromisso de tudo que a gente faz. Quando a gente começa uma pesquisa, a gente vai nos conselhos das unidades de conservação e apresenta, ó, estamos começando essa pesquisa. De tempos em tempos, a gente leva os resultados preliminares, parciais. Ó, pessoal, esses são os resultados. É um compromisso nosso aí é um componente da extensão mesmo. Uhum. Seja ela, se você compartilha no conselho de extensão universitária ali, né, mas é uma coisa que a gente tem cada vez se cobrado mais, né? De estar divulgando essa ciência de uma forma mais abrangente, né? Gostaria de comunicar muito melhor também. Não somos profissionais da comunicação, mas a gente se esforça para se comunicar da melhor forma possível com os diferentes segmentos sociais aí que estão envolvidos nessa questão, da conservação. Ai, gente, eu já sou fã de vocês dois, sabia? Sou muito fã de vocês. Já vou pedir A gente autógrafo que para agradece, Luísa quando nós que encontrar com ela agradecemos no aí. Trapiche. Carol, quero te entrevistar do Viu Raia, hein, Carol? Esse daí a gente vai ter que fazer. Tu vai ter que ir ver uma raia e eu vou te estar te esperando lá, tá bom? Combinado. Quem sabe uma manta, né? Vamos torcer aí Quem no Opa! inverno sabe, uma exatamente. mantinha. Falando em manta, deixa eu puxar aqui a sardinha ou a raia para o nosso lado. E falar um pouquinho aqui de papo de mergulhador, cara. De verdade, assim, quantas raias a gente tem, espécies de raias a gente tem ocorrendo aqui no litoral de São Paulo? Como é que tá essa parte do estudo, né? Ó, no Brasil, assim, se a gente for pensar no Brasil a gente tem aí aproximadamente, sem contar as espécies de água doce, que são raias lindíssimas, né? A gente tem quase 80 espécies de raias marinhas e quase 100 espécies de tubarões, né? Caramba. Quando a gente estudou, assim, o primeiro levantamento, né, dessas quase 80 raias marinhas, né? Cerca de 36, aí quase 50% dela tem registros para a costa de São Paulo. Mas é óbvio que isso a gente está falando de você usando todas as fontes possíveis de informação. Pesca, mergulho, né? Então a Heloísa pode falar um pouco mais de quais as espécies que ela tem visto no contexto de raias que estão mais associadas
arrecifes rochosos ou áreas ali de transição entre o Recife e a areia, ou seja, as espécies que mais ela tem levantado no Rio Raia. Bom, então, dentre essas quase 80 espécies que o Prof. Mota comentou aí, que a gente tem ocorrendo em São Paulo, claro que a gente tem diferentes grupos aí dentro do grande grupo das raias, né? Então, a gente tem, por exemplo, as raigiformes, que são raias um pouco mais de fundo, que vivem um pouco mais enterradas, então elas não são tão vistas por mergulhadores, né? Quanto aí a gente tem o grupo mais abrangente na parte de avistamentos mesmo, que são as milhobatiformes. Então, a gente tem lá no nosso guia, que a gente leva como material de apoio nos trapiches do Rio Raia, que a gente tem lá 18 espécies, que a gente julga ser as 18 espécies mais avistadas nas ilhas, aí então na interface do Areião com o Costão Rochoso, e aí aqui dentro nas nossas ilhas em São Paulo. Então, eu vou dar só uma pincelada para vocês, que daí, para quem se interessa mais no sentido de espécies mesmo, né? Então, a gente tem as móbulas, então seriam 4 espécies que ocorrem aqui em São Paulo. Então, a gente tem 3 espécies de móbulas que são menores, né? Não são a birrostres mesmo, a manta, né? A manta gigante que a gente conhece mais, né? Então, tem outras 3 espécies de móbula que também podem aí ser vistas na superfície da água, né? Já foram avistadas, inclusive, enfim, na ida para lá, de alguns registros de móbula na superfície. A gente vai ter, então, as bonitas e chamativas, vamos dizer assim, que o pessoal conhece mais, que é a chita, que é aquela toda azul forte com manchinhas brancas. A gente tem a borboleta que está sempre lá bastante camuflada, né, no solo, então ela é uma raia bem grandona, assim, a nossa raia borboleta. Muito, muito avistamento também de raia manteiga, né? Então é aquela nossa prego, que o pessoal às vezes chama de prego, mas a gente já batizou ela com força de manteiga, porque ela é amarelinha, ela é lisinha e o pessoal não confunde mais. Então a gente tem 4 espécies de prego, vamos botar assim num bolo prego, né? Que seriam uma que tem bastante espinho, que o nome dela é Batitocha centroura. Vou falar aqui os nomes científicos, tá? Depois vocês vocês tentam. Então, a gente tem a Batitocha centroura, que é uma prego, que já foi vista várias vezes na Laje de Santos, tem bastante registros lindos dela. Aí a gente vai ter também a Ipanus bertaluzzi, que é uma raia que antes era chamada de Dasiates americanos, não sei se alguém já ouviu falar, e aí depois de um estudo ela foi batizada aqui então no Atlântico de Ipanus americanos. Ela é bem parecida com a manteiga, mas já fica aí a dica, pessoal. Ela vai ter uma lamela como se fosse uma nadadeirinha na cauda, a cauda dela é bem maior, mais esticada. E aí na parte do dorso dela, então do disco, ela vai ter algumas manchas pretinhas. Não é espinho, não é nada, é manchinha mesmo, tipo as nossas pintinhas aqui que a gente tem, sabe? A Ipanus bertaluzzi tem. Aí a gente vai ter a nossa querida sapo, né? Também que é super linda de ver nadando. Ela fica mais na coluna d'água, então ela é mais nadadora móvel, assim. Fica onde? Fica mais aonde? Na coluna d'água! Ótimo, E aí, a nossa raia-sapo, então a gente tem 2 espécies ocorrendo aqui em São Paulo com mais frequência, né? Então a gente tem a Miliobates goodei e a Miliobates freminville, que ela fica mais manchada, mais nariguda. Aí a gente vai ter também, poucas vezes, mas também pode ser vista as raias violas aí que tem um background de bastante ameaça aí, né? Principalmente no sul do Brasil. A gente tem a Pseudobates horkelli, que é uma raia que teve quase 90% de diminuição da sua população, então foi bastante preocupante. É uma raia que é proibida de pescar. Então a gente já foram vistas também, tanto na laje quanto em Alcatraz, é uma raia super legal. É uma viola, às vezes o pessoal confunde com cação, ou chama ela de cação viola, por ela ser mais, né, robusta, assim, não ter aquela cauda fininha igual a gente está acostumado a ver. Então, ela é até pescada e às vezes ela é colocada como cação por ter essa parte do filé, né, da parte posterior do corpo bastante robusta. Então, pode ser usado o filé da carne de viola, né? Então, às vezes até no mercado pode ter viola, enfim. Então, aí já dou a dica que quando você está comendo cação, pode ser raia também, dependendo do momento, do local, né? Porque esse nome já abrange muitas espécies. E aí, a nossa querida ticonha, né? Também bastante avistada aí nas nossas ilhas de São Paulo. É aquela raia que é bastante parecida com a sapo, mas é marronzada. Só que ela vai ter um entalho na cabeça, então você consegue ver ela assim, né? Quando você tá vendo mais de cima, ela vai ter assim um cortinho na cabeça, uma entradinha assim. E acho que assim, em linhas gerais, as mais vistas. Hoje em dia a gente sabe que a raia manteiga e a raia borboleta, né, são disparadas aí das mais vistas na Laje de Santos, principalmente, né?
porque é a que a gente vem acompanhando mais. Mas, assim, resumindo, a gente tem um apreço por todas elas. Eu, particularmente, acho todas lindas e maravilhosas. Estou tentando aqui lembrar. Uma raia muito interessante, que é uma curiosidade bem legal e que ela já foi vista tanto na Laje de Santos quanto em Alcatrazes, que eu tenho lá o registro no meu banco de dados de imagem. É uma raia que é chamada raia treme-treme. É uma raia elétrica, gente. É a raia elétrica Narcine brasiliensis, pessoal. Muito legal também, claro que tem aí o pessoal. Geralmente, quem sabe que existe uma raia elétrica fica com medo, nossa, vou levar um choque, mas não. É naquele mesmo assunto que a gente vem, a raia não vai soltar o ferrão em você ou te dar um choque, se você for aquele mergulhador que toma cuidado, que não encosta na raia, que não chega muito próximo a ponto de assustar, de tornar essa raia, né, um pouco mais. Mas as raias não têm nada de agressividade. Quem já teve né, o prazer de encontrá-las no mergulho e poder apreciá-las no mergulho sabe que elas são principalmente as da laje, né, que já são super acostumadas com a presença humana, então você sabe que às vezes ela vai olhar para o lado, acho que tem uma raia aqui do meu lado. Oi, Luísa, que bom te ver por aqui. Ô, Luísa, e deixa eu te perguntar, vocês sabem, você deve ter isso catalogado, quantos mergulhadores vocês já entrevistaram até agora? São 7 Sei. meses de pesquisa agora, né? São 7 meses de pesquisa completos. Comecei dia 18/1 e agora a gente está em 20/7, realmente. Então, a gente tem agora 333 mergulhadores entrevistados até hoje. Claro que eu não posso repetir, né? Porque eu não posso entrevistar um mergulhador 2 vezes. Então, o que que a gente faz? Ah, pessoal, eu mergulhei, a Luísa já me entrevistou, mas é aqui eu vi outra raia. Então, o que que a gente faz? A gente pega igual esse registro. A pessoa, nossa, Luísa, ó, aqui, escaneei o QR Code, tô te contando que hoje eu vi uma borboleta e 3 chitas. Beleza, manda pra gente. Só o que a gente não pode fazer é pegar as mesmas respostas lá pra parte de valoração, porque daí duplica, né? A gente, na Uhum. estatística, isso acaba dando uma diferença. Então, a gente igual. Precisa muito dessa informação do avistamento, então ela cai para uma outra tabela só. Em vez de a gente pegar dessa tabela das respostas, cai lá na tabela de registro sem o questionário, que daí é fora. Então, beleza, essa pessoa já viu a raia, eu já entrevistei. Mas ela quer me contar que viu raia de novo em um outro dia, ela me manda, que daí ela cai para uma outra tabela e a gente pega esse dado igual do avistamento de tal raia em tal lugar, que é o que no fim vai construir toda a nossa base de dados de ocorrências de raias. Então, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, pô, saiu do barco e já deu entrevista para as meninas, não me sai correndo e fala, ah, eu já falei com vocês. Porque realmente elas precisam saber o que que você viu naquele dia, naquele momento, porque existe todo um estudo por trás. Mas avisa que você já deu entrevista, que é para não duplicar essa parte, cara. Exatamente. E outra coisa muito legal, Bruno, por exemplo, às vezes eu já falo aí, pessoal, né, com os tutores, os staffs, e aí eu já sei quais raias foram vistas. Mas e se você lá tá mergulhando, e se você for uma pessoa que viu uma raia que outras não viram, por exemplo, eu tava subindo por último no mergulho e me passou uma sapo do lado. Você tem um dado que mais ninguém tem. Então, às vezes, eu entrevisto outras pessoas ali, aí um saiu correndo, beleza. Eu já peguei os avistamentos do grupo, assim, por exemplo. Agora, se especificamente você viu, você e outra pessoa viram outras raias que não foram vistas para o grupo, você tem ali o diamante do dia para mim. Então, eu costumo falar bem pro pessoal assim, meu, se você viu uma raia diferente dos outros, por favor, me espera, porque esse dado entendeu? É o que vai É completar o o que meu você dia. quer. É exatamente que eu vou sair do trapézio e falar, não, hoje eu consegui anotar todas as raias que foram vistas lá de Santos, então hoje meu trabalho está completo. Eu saio de sábado, vou para a praia ver o pôr do sol, feliz da vida que eu confirmei, né, ali com o trabalho. E assim, é muito interessante já comentar que é todo sábado e domingo, né, que eu tô aí nessa batida de trapiches desde janeiro, então eu nunca faltei um trapiche, né, então fico aqui em Santos já sem viajar. Mas o Viu High, ele me preenche muito, assim, em satisfação de trabalho mesmo. Então, né, só de. Assim, claro, ficar sem final de semana também não é, nossa, super bom, mas graças a Deus é um trabalho dessa forma que me preenche muito, que eu fico muito feliz em fazer, né? Então, tipo, dá satisfação mesmo. Aí volta, beleza, aí curte o finde, mas é por isso que eu faço questão de fazer esse trabalho, porque ele é muito realmente bom pra mim, assim. E Luísa, agora você vai me Oi, dizer uma coisa. O fala. brilho do Bruno, quando ele viu a chita, foi igual o brilho dos olhos de quando você anotou que teve manta na raia? Não Manta na sei, laje. hein? Olha que essa é uma guerra de gigantes, briga de gigantes, eu diria, porque
Eu lembro que o Bruno estava muito feliz, a gente até conversou já naquele dia de fazer o podcast, nós estava super, né, Bruno, super já conversando sobre, foi muito legal, mas assim, o dia que eu estava indo pro Trapiche, e eu recebi uma mensagem dizendo, vai lá fazer entrevista porque teve manta. Eu cheguei lá, gente, rindo pelos cantos. Eu fiz todo mundo do barco que viu manta me esperar. Eu não deixei ninguém embora. Quase que eu fechei o portãozinho e falei, dessa Marina vocês não saem sem me responder o questionário. E olha que interessante, uma pessoa de Brasília tinha viajado até Santos só para mergulhar naquele dia na Laje de Santos. Nossa, que Na Laje de sortudo, Santos hein? estava apenas um barco, porque os outros barcos já tinham ido sábado, sexta, sábado, domingo, foi um feriadão, né? Foi 1º de maio. E eu, assim, já tava, tipo, já tinha trabalhado sexta, sábado, domingo. Eu nem tava muito feliz em ir pro. Assim, não feliz, mas eu tava, tipo, vamos lá, mais um dia. Quando vai 4 dias no quarto, tu já não quer mais ir. Tu fala, quero ficar em casa, 2 da tarde, eu quero estar em casa, no feriado. Uhum. Tava lá eu indo meio preguiçosa, né? Sozinha ainda, porque eu ainda não tinha minha bolsista. Agora eu tenho uma menina que me ajuda aqui, uma bolsista. Tava eu sozinha indo lá no Uber, eu recebo essa mensagem. O meu dia, gente, mudou. Eu tava indo pro Trapiche, parecia que era o meu melhor dia de Trapiche. Eu tava assim, antes com uma cara assim, tipo, nossa, que saco, feriado. Mudou tudo. O pessoal saiu gritando já do barco, já vindo, manda, foi manda. Então, assim, é muito contagiante. Foi muito legal ter pego. E, assim, principalmente ter pego esse dado desse avistamento nos questionários, entende? Olha como é legal. No fim das Uhum. contas, isso vai estar na tabela como resposta lá, sabe? Então, torcendo aí para aparecer mais uma mantinha aí pro Por pessoal. favor. De Por preferência no dia favor, que eu for. pode ser. No dia da Carol, vamos torcer muito. No dia da Carol, ela ganha essa manta. Por favor. Então, E se realmente, eu você que acho. é de E vo... Brasília tá ouvindo a gente, saiba que você foi uma pessoa iluminada, cara, porque você saiu de Brasília, veio pra cá com a certeza de que você ia mergulhar na laje. Cara, a gente tá 1 mês tentando ir pra laje Só e o cancela. vento Só não deixa, cancela. cara. Exatamente. E aí, agora, e vocês já conhecem Alcatrazes? Pensam em ir pra lá um dia? Sim, com certeza. Mas Sim, conhecer eu não conheço ainda, não. Vou e conhecer, inclusive mas não tava conhecer ainda, não. tá nessa lista aí de possíveis saídas dos próximos finais de semana. Ai, por Que É. favor. inclusive vai valer episódio, tá? Ah, eu acho. Eu acho que vocês vão ter que ir viver isso e aí trazer um episódio pra galera sobre como é Alcatrazes. Eu já Sim. vou dar minha opinião, não queria influenciar, né, de vocês. Mas eu tenho um amor por Alcatrazes que é, assim, absurdo. Porque, assim, o que acontece? A Laje também ama a Laje, mergulha na Laje, maravilhoso, água limpa, muito bicho. Mas Alcatraz, quando tu aproxima dele, a paisagem cênica de Alcatraz, então tu vê aquele pico mais alto de Alcatraz que parece o Pão de Açúcar. E aí eu acho muito engraçado porque quando tu tá bem próximo de Alcatraz ali, é uma ilha tão não habitada assim que parece que é uma ilha do Jurassic Park, do nada vai sair um dinossauro voador lá Isla de cima. Nublar, né? Eu ia falar Muito exatamente lindo, isso, mas eu achei que ia ser nerd demais. Parece a Isla Nublar mesmo. E aí, porra, cara. Você tá me chamando de nerd na cara Ou dura, a Ilha assim? Sorna. Vamos ver quem vai mais nerd do que eu aí. Não, a Isla Nublar Não, é essa o daí eu paraíso. também fiquei de fora. A Isla Sorna é do Mundo Perdido, que é onde eles criavam os dinossauros antes de ir pra Ilha Nublar e tal. Eu só gosto do Jurassic Park 1, os outros são ruins. Ai, eu gosto de todos. Eu Mas se O sou fosse três é bióloga fácil. dos dinossauros, todo mundo odeia. Que estuda mesmo a parte dos dinossauros, acha tudo balela. Mas... Ah, é claro, é Hollywood, né, gente? Ai, ai. Ah, eu queria fazer uma pergunta justamente sobre as mantas. Se vocês têm algum dado, porque antigamente, isso os mergulhadores mais antigos, né, que mergulham há bastante tempo, falam que era certo. Vou para lá de mergulhar no inverno e vou ver manta. E faz muito tempo que isso não acontece, inclusive esses avistamentos que estão rolando são super esporádicos e super comemorados. Vocês têm algum dado? Vocês sabem por que que as mantas estão desaparecendo e elas estão voltando? O que que vocês sabem nesse panorama aí geral? Então, das informações coletadas pelo Vilhai, a gente realmente ainda não consegue dar um panorama, né? Mas, claro, o que a gente tem para falar é que a gente conseguiu coletar o dado do 1º de maio mesmo, do avistamento da manta desse ano. E, assim, alguns comentários que a gente ouve, né? Principalmente aí tem algumas informações de alguns registros, até na Queimada Grande, bastante, né? De mantas ali pela pandemia. Então, o que a gente acredita? Que elas conseguem, então, tipo, esses tempos foi visto uma manta em Ilhabela, passando há poucas semanas atrás,
E aí teve uma outra manta em Ilhabela também. Então, assim, a gente acredita que talvez elas deram uma afastadinha, talvez estão por aí, a gente não tá batendo muito, né, o timing delas. Mas, assim, panorama, certeza, a gente não consegue dar por enquanto, né? Claro, talvez daqui a um tempo. Mas a gente acredita que elas estão por aí, então talvez deslocaram de ilha, talvez encontraram um outro local que a gente ainda desconhece, né? Porque é aquilo, às vezes as bichinhas estão aí, só que a gente não tá batendo exatamente o data, o horário. Claro que antes era, a gente escuta os relatos, né? Que era, tinha uma super interação, que elas estavam sempre por aí, mas pode ser que as bichinhas tenham decidido mudar de parcel, de laje, de ilha, né? E aí a gente não Uhum. tá sabendo mesmo onde encontrá-las, mas a gente tem realmente aí esporádicos encontros, principalmente nesse ano, e também bastante em Ilhabela, que eu acho que é o local que elas estão mais sendo avistadas mesmo. Por enquanto é isso que a gente tem, Carol. Sobre pesca, assim, especificamente em relação às mantas, tem algum dado de que elas são. Não, Não. Pesca beleza. com manta a gente quase não tem. O que a gente tem foram aqueles, né, aqueles descartes de bastante de ticonha que aconteceu em Bertioga, Peruíbe, esses tempos atrás, que saiu bastante aí nas notícias, né? Mas de manta, assim, nada. Então, por enquanto, a gente acha alguma coisa e pode ser totalmente outra Isso. coisa, tá? Exato, exato. Por enquanto é tudo especulativo, a gente não tem, assim, Uhum. nada certo. O que certo que a gente tem é que 1º de maio uma manta foi vista na laje, bem em cima do naufrágio Moreia, né, passando. Uhum. E a gente espera aí que elas voltem a ser vistas, pelo menos em alguns momentos, né? Tomara, eu fico torcendo toda vez para que alguém, porque eu acho que é muito legal tu receber a pessoa que viu um bicho assim tão incrível, tão grande, né? Tão, Uhum. enfim. E você já percebe, assim, o pessoal já tá na expectativa de encontrar vocês quando sai do mergulho? Já tá criando Gente, essa coisa do vou ver o Viu Rai e vou falar o que a gente viu? Que gente, tá legal. se criando, que nem eu comentei antes, a receptividade, né? A gente fez até só para vocês terem noção, a gente começou em janeiro, né? Aí o Instagram começou bastante tempo depois, o Instagram do Viu Raia. E aí a gente já fez até uma reportagem, saiu no jornal da Record em rede nacional do Eu projeto Viu assisti, muito Raia. legal. Gente, mas isso pra gente nossa, é ápice, né? Imagina, eu, bióloga, que vim lá do Rio Grande do Sul, já saí, que os meus familiares, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, assistiram em tempo real. Eu fiquei lisonjeada. Uhum. Além disso, já teve momentos que a gente tá ali no Trapiche, aí, sei lá, uma pessoa do Paraná, feliz da vida que tinha encontrado Viu Raia, feliz da vida que ia ganhar um adesivo, falou sempre quis esse adesivo, tipo, pessoas que vão nos conhecendo, claro que as mídias sociais nos ajudam muito, principalmente, né, divulgações, até o pod aqui, né, que nos ajuda a divulgar, mas a gente já sente realmente essa receptividade e esse reconhecimento, né, tipo, você... Não, esses dias... Não, vocês não acreditam. Esses dias fui na fruteira comprar ovos e a moça olhou pra mim e falou: Tu não tava na TV esses dias? Que Aí ela legal. falou falando de surf. Aí eu falei: Ó, moça, até que eu tava na TV esses dias, mas não era falando de surf, era falando de mergulho. E ela: Isso! Agora que eu olhei pra tua carinha, era isso, não era surf, era mergulho. Aí eu falei: Quase Gente. igual. Eu fui reconhecer. E ela falou que se confundiu, que era mesmo. Falei, a gente falou lá na laje de Santos de mergulho. Gente, eu fui conhecida na fruteira, em Santos. Eu falei, o quê? Tô famosa, amor. Toma Distribuindo cuidado aí na fila de autógrafo. cinema, viu? O pessoal vai ficar pedindo Tem que dar autógrafo, tirando autógrafo. Vou mandar foto. aqui, vou mandar pra vocês aí um adesivo do Will High assinado com Por autógrafo. Tem que favor, eu mandar. quero, eu aceito. Pode me mandar. Eu já vou Tem cadastrar meu mais eBay que um aqui, adesivo, cara, que vai que... Bruno? Eu tenho, acho que 3 adesivos. Ah, bom, mas tu dá um pra Carol, pelo amor de Deus, né? Eu Eu te tenho dei mais. eu Ah, tenho, Ah, bom. eu já Carol que se respondi a vira. pesquisa de Carol tem que vocês. ir lá Oxi, mergulhar. eu tenho adesivo. Aliás, a primeira raia que eu vi na minha história de mergulhadora foi na laje. E foi Primeira vez que eu qual, vi uma Carol? raia. Sério? Putz, Não foi a qual? manteiguinha? Provavelmente foi, mas assim, eu tava bem no começo de mergulho, não me Aquele ligava ali. nervosismo, né? De lembrar de Total. equalizar, de não perder nada. É. Ele tava na laje a primeira vez, né? Aquela coisa, nossa, mergulho, tem que ser super experiente, eu tenho aqui poucos mergulhos, o que eu tô fazendo aqui? Uhum. Ah, uma raia. E Mas as pessoas assustam a gente de mergulhar na laje, né? A primeira vez eu assusta. fui, nossa, eu fui muito assustada, mas deu Tem tudo aquela coisa, não certo. pode encostar em nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você fala, meu Deus, E eu... agora? Aí você bate alguma coisa, ai, é um coral, ah, não, é só um mergulhador, ufa. Ainda bem, né? Aí foi Aí o só a coral máscara do cérebro, Bruno, coitado do tá coral tudo cérebro. bem.
E viu, e vocês já mergulharam no Calhaus, no túnel do Calhaus? Já Ai, mergulhamos. perfeição, né? É bonito demais, né? Ai, eu adoro o Calhaus. Quando dá Calhaus, eu fico numa felicidade. O primeiro mergulho que eu fiz na Laje de Santos da minha vida foi no Calhaus, acredita? Caramba, que sortuda. Tem gente que nunca Porra. Sortuda. conseguiu. Sortudíssima. Cara, É, eu queria fazer o mergulho da laje invertida, lá do lado lado oceânico. de fora. Acho que tem que ser Nossa, janeiro que o mar fica mais calmo, né? nossa, eu queria muito. E dizem que a parte exposta do Calhaus é a melhor. Já me disseram que lá é assim, ó, incrível, incrível. Mas aí eu acho que você tem que estar numa Não, aí tem que sequência ser de. muito. Tem que estar a semana inteira disponível para o dia que der certo poder ir, né? Exatamente. Até porque Não, também só tem que ter chamar essa bastante pessoa de cuidado. Brasília que acertou o voo, acertou a É. data. Porra, cara, me avisa aí quando tu vier. Eu vou junto, né? Que tu vai ver, manda, eu vou. Não, foi muito sortuda. Todo mundo falou pra ela, falou, meu, não acredito, né? Eu não tô acreditando. E Não ela tinha. cancelou, né? Começa daí, não cancelou. É? A gente queria agradecer a presença dos dois, tanto do professor Fábio quanto da Luísa. Para a gente é muito legal fazer essa união de projeto acadêmico com a ponta, literalmente lá, do mergulhador, do turista que está indo lá e se beneficiando, entre aspas, desse estudo. Porque no fim, assim, cair na água é muito gostoso, muito legal, mas a gente quer descer para ver coisas, a gente quer descer para ver bichos. E um dos bichos mais legais para a gente ver são as arraias. Né, um bicho, pô, eu sou fotógrafo, cara, é extremamente fotogênico, é uma delícia fotografar, não é um bicho perigoso, você não tem que ter medo da interação. Eu quero mais é ver um cardume de raia, né? Então, a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado o convite. A gente conversou ali rapidinho num dia que para mim foi muito especial, mas era um dia que tinha tudo pra gente não conversar, porque tava chovendo, tava um frio. Cara, minha namorada tava me esperando no carro, sabe? Cara, tá tudo ali para ser muito corrido e a gente falou, fez entrevista, marcou e dali já nasceu esse episódio. Então, pra gente como podcast é muito especial ter vocês dois aqui. Eu vou assinar embaixo tudo que o Bruno disse. Eu quero agradecer demais. Eu admiro muito quem faz ciência no Brasil. Eu admiro demais, ainda mais, quem topa vir e compartilhar conhecimento, porque conhecimento ele tem valor quando ele é compartilhado. Então, vocês vieram, conversaram com a gente, trocaram essa ideia para a galera também entender um pouco do que vocês estão fazendo. Isso é muito legal. Vocês, em alguns momentos, agradeceram que a gente convidou, mas, cara, a gente que está extremamente grato por vocês terem topado. Eu nem falei, mas eu amo raias, assim, eu não tenho nem um milésimo do conhecimento científico que vocês têm, nem quero ter, porque eu não sou cientista, mas eu tenho raia tatuada. Um dos meus melhores mergulhos foi vendo raia chita, então esse episódio tá extremamente especial para mim e para o Bruno, por N razões. Então, muito, muito, muito obrigada por terem topado fazer com a gente esse episódio. Pessoal, eu gostaria de agradecer aí, ó, ao Bruno, a Carolina, a todos os ouvintes, né, do podcast Coluna d'Água. É um prazer participar. A gente da equipe do Projeto Viu Raia, do Labec Mar Unifesp, temos o maior prazer de participar desse momento, falar mais do projeto e fazer essa troca aí de conhecimento e construção de novos conhecimentos para a gente avançar aí na conservação das raias e dos ambientes marinhos aqui do litoral de São Paulo. Muito, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Valeu mesmo, foi um prazer. Conte com a Obrigada a gente para nós. outras oportunidades também. Gente, a gente fica só nos agradecimentos, mas pra gente também super especial. Esse foi o primeiro podcast que a equipe do Viu Raia participou, então a gente agradece muito. Já vai ficar marcado no coração, assim, né? A gente adora. Eu já seguia o Coluna d'Água antes de entrevistar o Bruno, para vocês saberem, viu? Já acompanhava o Insta do Pod. E assim, sem palavras, né? Foi uma conversa super gostosa, a gente ficou super à vontade para falar tudo. E vocês são ótimos, assim, a gente agradece muito, porque para a gente é uma oportunidade muito importante de fazer realmente essa troca, que é um dos objetivos mais importantes do projeto Viu Raia, né? E aí a gente fica à disposição aí para quem quiser contatar a gente, para quem quiser saber mais sobre o projeto, para quem quiser enviar seus registros de raia. Então, se você tem fotos de raias de outros momentos, a gente recebe tudo com maior amor e carinho e apreço por vocês estarem nos compartilhando coisas que vocês já viram, que no fim das contas viram informações. Então a gente tem um Instagram, pessoal, @viuraia, não é nada difícil, você ouviu essa frase viuraia hoje o dia inteiro, então esse é nosso Instagram, @viuraia, e fico à disposição para vocês, quando quiserem ir para Laje, me convidar, eu vou junto, entendeu?
Tá convidado, então, hein? Vamos organizar essa laje. Pessoal, a gente tem muita gente de escola de mergulho que ouve a gente até agradece, assim, imensamente. A gente tem porrada de instrutor que ouve a gente, de pessoal de escola, e tá aí uma palestra muito, mas muito legal que tem de vocês chamarem o pessoal para dentro da escola ou fazer um evento aí para tua região. Contata a Luísa, é lá no projeto, no @projeto Rio Raia, é o melhor lugar, Luísa? É o melhor lugar. @Vilraia. A gente quer muito dar as palestras nas escolas de mergulho, que a gente explica o projeto, dicas de identificação de raia que eu passo. Então, eu passo por cada espécie, explicando exatamente as informações, para daí o mergulhador sair lá da palestra na escola de mergulho, sabendo exatamente as espécies de raias que ele pode ver e como identificá-las. Então, de qualquer lugar, se vocês quiserem chamar a gente está super disposto em combinar e dar essas palestras aí, tanto nas escolas de mergulho, quanto, enfim, como eventos de mergulho e tudo mais. Bom, pessoal, e por fim, mas não menos importante, né, eu gostaria aqui de deixar o nosso grande agradecimento ao nosso financiador, né, que é o Instituto Linha d'Água, que é essa ONG sem fins lucrativos que, graças a ela, que o nosso projeto está aí, né, com financiamento para fazer os deslocamentos, para o material, e graças a ela que esse projeto está agora, né, em seu andamento, né, então eu quero deixar muito agradecimento. Quem quiser conhecer também o Instituto Linha d'Água, eles têm o Instagram, @Instituto Linha d'Água, e eles têm vários projetos super interessantes também. Então, deixar aqui meu grande agradecimento e gratidão por fazer esse projeto ser possível. E aí também, quem se interessa ainda pelo assunto, a gente tem o Instagram do nosso laboratório, Labec Mar, Labec Mar Unifesp, né? Então, a gente posta também super as nossas aventuras, expedições e trabalhos que saem lá do laboratório. Então, esse mais ou menos é o compilado, é o @linha d'água, @labecmar e o @vilraia, claro. Agradeço muito, pessoal, foi ótima a noite. Muito obrigada. Obrigada a nós, Luísa. Você é sensacional. Vem fazer o Coluna d'Água com a gente também. Vem ser host Olha aqui. que eu vou! Vem apresentar com a gente Coluna d'Água aqui. E olha, cada vez mais eu falo, imagina se me deixarem executar meu plano megalomaníaco de fazer essa Liga da Justiça aí do mergulho. Nossa, tem tanta gente boa pra gente juntar nessa mesa redonda, É cara. verdade. Bom, pessoal, muito obrigada por terem escutado até aqui. Então, acha a gente no Instagram, @Coluna d'Água, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas, porque quando você dá 5 estrelinhas, o Spotify indica a gente para outras pessoas. Também no Apple Podcasts, no Deezer, no Amazon Music. Se você for indicar para um amigo seu que de repente não usa um serviço, mas usa outro, indica, fala para avaliar, pode fazer comentário. Avaliações positivas, 5 estrelas, pode mandar lá. Avaliações negativas você manda direto no Instagram da Carol. Ou no do Mas Bruno, indica, né? indica. Não, do Bruno não, do Bruno a gente só segue. Mas indica porque a gente está chegando a uma marca muito bacana de passados 4.000 downloads. E isso é muito legal. A gente bate na tecla, a gente não ganha nada para fazer isso, a gente mais gasta do que qualquer outra coisa. Mas é muito legal ver que o conteúdo agrega para vocês. Então, se a gente não tem um ganho financeiro, e o objetivo nunca foi esse, é muito legal, por outro lado, a gente está tendo esse ganho de saber que o conteúdo tem valor ali, né? Então, pra gente é muito gratificante. Então, espalha, ajuda a gente a soltar essa tartaruguinha aí na água e ver se ela volta pra praia. No Instagram também, a gente tá sempre por lá, conversando, abrindo caixinha para pedir foto de vocês, enfim. Esse foi um episódio mais denso, bastante informação. Então, se vocês ficaram com dúvida, quiserem, não entendi direito alguma informação, manda pra gente, que a gente pergunta pro pessoal do Vilraia. Além de vocês irem direto no Instagram deles, eles já se deixaram totalmente abertos a isso, mas também pode perguntar pra gente, que a gente encaminha as perguntas, responde o que a gente puder. E esse episódio foi editado pelo pessoal da Caô Mídias e Produções. Então, tá precisando editar o seu podcast, o seu vídeo? Chama eles, que eles são muito profissionais, muito competentes. @Jujuzuki, com K no final. E é isso. E, Carol, a gente vai chegando aqui no momento mais triste da nossa semana. Pra Luísa é bom porque ela vai pro trapiche, mas pra nós é ruim. É ruim porque é o nosso momento de intervalo de superfície, ele dura, hein? Tempo seco, tempo ruim. Verdade. Mas, mais um mergulho para colocar no meu logbook.
E aí, Importante, hoje, hein? você é minha dupla. Eu quero que a Luísa assine meu logbook. E porque hoje você viu raia, Bruno? Cara, vi raia. Pra caramba, né? Hoje não faltou raia nesse mergulho. Obrigada, Luísa. Valeu, galera. Tchau, tchau.